Fala pessoal, tudo bem? Como manter a sua fé diante de um diagnóstico da sua saúde, da sua vida que pode mudar a vida da sua casa e da sua família? Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos a mais um episódio do À Frente Podcast com um casal que são meus amigos, são pessoas que eu amo, que eu tenho estima. E hoje você vai ouvir um testemunho de fé. Aquilo que nós somos provados, né, na nossa fé quando vem um diagnóstico de algo que é tão terrível e tão temido para tantas pessoas. Vou apresentar para vocês Maicon e Suelen Almeida, um casal que eu amo, que eu estimo. Se apresentem, por favor, sejam muito bem-vindos ao À Frente Podcast comigo. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. Para mim é uma honra ter vocês aqui. Fala, meu amigo. Se apresente. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, pessoal. Também me sinto aqui honrado de poder participar. Como ele pediu, se apresentar, eu sou o Maicon, esposo da Suelen, cristão. Trabalho em uma barbearia já... Hoje própria, há 10 anos, mas já trabalho há 19 anos como barbeiro e nos últimos 3 anos conciliando com a profissão de corretagem, como corretor de imóveis. Que não é fácil. Conciliar os dois não é fácil. Assim, está sendo desafiador. Agora eu tenho visto, assim, tem sido mais fácil, até depois de conversar bastante com o Maurílio e com alguns outros clientes que têm me ajudado. Então, assim... Tem sido mais fácil agora. No início foi uma correria louca, mas está sendo mais fácil ainda porque a minha esposa entrou e está sendo, como eu falo para ela, meu braço direito, o braço esquerdo e as duas pernas. Um homem com uma mulher boa é outro patamar. Ele vai para outro nível, né? E só ficou bom quando ela entrou junto, né? Exatamente. A gente ficou mais leve, né? Então, sim. Assim, hoje ela faz 90%, eu faço 10%. E você, minha amada? Faz o que da sua vida? Seu dia a dia? Como que é a sua rotina? Então, nós temos um filho de 9 anos. Maravilhoso, por sinal. E aí, com essa vida, né, que eu estava conciliando, ajudando ele, ainda entrou uma situação de ser anfitriã do Airbnb. É verdade. E agora a gente está nesse desafio. Mas, como ele falou, tem sido mais leve, com os dois trabalhando juntos. Vocês estão quanto tempo de casado? 14. 14 anos de casado? E juntos vocês estão quanto tempo? Vai fazer 19. 19 anos. 5 anos enrolando a irmã? Não, 5 anos não. Que isso, irmão? 5 anos enrolando ela? 5 anos não, de maneira nenhuma. A gente começou muito novo, né? Quantos anos? Quando eu Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tô com 37. E você, senhor? 35. 35. Mas quando eu conheci... É novo, realmente. Ela ainda ia fazer 17 anos. Então, assim, não foi 5 anos, foi... Pegou preparando. a irmã lá na escola bíblica. A gente acabou casando com a idade que ela gostaria. Ela fala 20, mas acabou casando com 21. Tava com 23. A idade desejada do casamento. E foi algo, assim, de Deus mesmo. Porque eu vinha de um relacionamento que tinha acabado de me levar para longe, né? Longe dos caminhos do Senhor, né? E quando eu retornei... A minha oração era que a pessoa que o Senhor colocasse, que fosse a mulher que fosse casar, que eu fosse constituir a minha família, que eu fosse constituir. E quando eu conheci ela me enrolou 3 meses. Mas assim que a gente teve a oportunidade de conversar e tudo mais, a primeira coisa que ela falou é que ela não queria namorar. Não quero relacionamento sério. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente já estava uns 15 dias já assim, se encontrando, na época... Você carnudo e ela cheia de Deus. Eu não falei, mas eu sou da Assembleia de Deus, sempre. E na época estava num propósito, né, em oração no monte, toda semana os jovens estavam indo no monte. E eu me lembro como se fosse hoje, eu fui para o monte, falei assim, orei a Deus, falei, Deus, dá uma resposta. Porque se não me der uma resposta, amanhã eu vou entender que não é para me seguir.
Então eu preciso de uma resposta para saber um direcionamento. Sim. E eu vou entender o teu silêncio como que não é para me continuar dessa forma. E não me encontrei com ela, que a gente sempre se encontrava de manhã, né, que nesse dia não me encontrei. A gente ia no mesmo ônibus, na época que ela estava estudando, eu trabalhando. E ela estranhou, me ligou. Depois eu falei que tinha perdido o ônibus, algo assim. E quando foi na hora do almoço, também não tive com ela. E ela em casa, ela foi, me ligou e falou assim: olha, tem uma coisa para te contar. Falei assim: então, terminando o almoço aqui, minha mãe lavando louça, e o Espírito Santo começou a me incomodar, que eu tinha que falar com a minha mãe sobre você. Aí eu falei: fala falei, mais. Tô gostando. Doido pra saber a resposta, né? Aí ela falou assim: então, falei com ela que tava te conhecendo, a gente tava conversando, ela pediu pra você vir aqui. E aí eu falei com ela, falei assim: olha, Então você pulou uma parte. Vai, fala. A parte que o irmão entregou uma Ah, palavra verdade, pra ele, irmão da igreja. descendo o monte. Quando a gente estava lá em cima no monte, entreguei, orei, pedi a Deus. E quando eu estava descendo do monte, tinha um outro grupo subindo. E um irmão lá no Caleme, né? Caleme. A gente sempre para ali melhor no da meio, cidade, né? no Que meio do monte monte para orar. E esse grupo que estava subindo, eles estavam terminando a oração. E esse irmão falou assim: olha, escuro, você conhece lá um pouco, né? Já fui lá Falou assim: tem alguém que está descendo, que está pedindo em favor de um relacionamento. Eu fiquei quieto, esperei alguém dar um passo à frente, ninguém deu. Falei: então, sou eu mesmo. E aí ele falou assim: amanhã você vai ter sua resposta. Pode descer tranquilo. Aí por isso que ele não foi no ônibus. Só isso eu falei assim: já que é assim, tá bom, amanhã eu vou ter minha resposta. E quando ela me ligou e falou isso, aí eu contei pra ela. Falei assim: olha, ontem eu orei assim, pedi a Deus, e Deus usou uma pessoa, né, que falou que eu teria essa resposta, só que eu não sabia se era pra seguir ou não, mas eu teria a resposta. E eu entendo que foi de Deus, como todo o nosso namoro, noivado, o nosso casamento, a gente tem vivido desde que a gente se encontrou, né? Desde que a gente se conheceu, vivido a mão de Deus o tempo todo. Sim. Como não tem sido diferente. E você a vida inteira da igreja, Michael? Sempre foi da igreja? Não, eu nem sempre fui da igreja, né? Sim. Minha mãe, minha família, na Você verdade... você não nasceu na igreja? Não nasci no lar evangélico. Sim. Minha família, na verdade, ninguém era da igreja. A minha tia, que morava ao lado da minha casa, ela sempre foi. Pelo menos desde que eu lembre, né? E quando eu tinha meus 8 anos, minha tia começou a me chamar, me levar para a igreja, conjunto das crianças e tal. Você é novinho. Novinho. Tinha 7 anos. Tinha 7 anos. Faz muita diferença, né? Faz. Lá na frente você vê a diferença. E ela conta que todo pedido de oração das crianças, eu falava: tia, pela minha mãe e meu pai. Tia, pela minha família. Sempre falava. A mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, se hoje eu sou cristão, eu tenho assim, que agradecer muito tanto a minha tia Leila quanto a minha tia Isabel, que ora uma levava, ora outra não. Quando meu pai não deixava, às vezes meu pai não deixava, eu ficava na janela do banheiro, chorando e chamando minha tia: pede meu pai, porque ele não quer deixar eu ir. Então, assim, teve uma barreira muito grande, né? Até, de fato... Essa disrupção em você. Isso. Sim. Só que, após isso, na adolescência... Quantos anos ali? Com 14 anos, eu comecei a namorar uma menina que não era da igreja, novo, e na adolescência a gente sabe como é que é. Não é uma fase difícil, a juventude é uma fase difícil. Sim. Com a família completamente, assim, disfuncional, desestruturada, aonde eu chegava na casa dela e os pais saíam e eu que tinha que tomar, um garoto de 14 anos, eu que tinha que ficar com uma menina de 14, 13 anos e mais 2 crianças tomando conta até os pais voltarem. Como se você fosse responsável. Exatamente. Meu Deus do céu. E isso daí, durante o tempo, infelizmente, acabou me afastando um período da igreja, que é um período que... Aí você volta com 19? Eu voltei com quase 18. 18 anos. Quase 18. Já estava com 18, que eu comecei a namorar, já estava com 19, você, né? Foi. E quando eu voltei, eu falei assim: não, agora não... Agora Não tem conversa. Não tem conversa. Agora ou é
da maneira que Deus quer, ou então para ficar igual hoje a juventude fica, ali, aqui. Todo dia com um, né? Não quero. E muita gente estranha, fala assim, pô, mas um garoto tão novo. Quando eu falei de casar, então... Você casou novo, né? Com 21 anos, quando eu noivei, então já tava dentro do salão, a garotada que eu atendia falou assim, você tá maluco, 21 anos, noivar, vai casar. Eu falei assim, não, tá bem. Então, assim, você fez uma escolha... É porque viver, na verdade, na juventude, na igreja, fazer escolhas, né? Que o Senhor pede e exige, vamos dizer assim, que a gente faça, não é fácil, né, mãe? Não. Renunciar, falar, pô, não quero a pista, não quero o pagode, não quero o carnaval, não quero viver, não quero namorar com qualquer pessoa, quero ter relações sexuais, que na época, com 18, 19 anos, é o que os adolescentes vivem, né? Na nossa época lá atrás, que a gente tem a mesma idade, não era fácil, né? E fazer essa escolha é muito difícil, né? Quero Jesus. E a minha volta não foi exatamente quando eu terminei o relacionamento. Porque tu tá muito distante, né? Então, assim, me lembro como se fosse hoje, estava tendo uma programação dos jovens na igreja, né? E eu cheguei e fiquei olhando da janela. Não entrei. Não entrei. Tinha um pastor de fora, né? Mas muito distante não entrei. E acabei conhecendo... Eu tinha conhecido ele antes, né? Antes de me afastar. Aí, nesse mesmo tempo, tava tendo um baile no Comari, a qual eu fui com os amigos, né? Tava tendo essa semana lá e tava tendo essa festa. Tá bom. E quando foi no sábado, foi de sábado a domingo que eu fui, quando foi no domingo, esse pastor me ligou pela manhã. Eu fui, ainda era menor de idade, né? Fui através de outras pessoas que eu não poderia entrar. Me colocaram pra dentro do baile. Foi o primeiro e último baile que eu fui, eu nunca fui. Único, não, né? Não tenho experiência de diversos bailes, nada disso, não tem. E eu me lembro como se fosse hoje, os amigos que eu estavam lá, todos eles beberam muito, eu nunca fui, porque bebida eu nunca tive problema com isso. Então, assim, quando terminou o baile, ninguém tinha dinheiro para voltar para casa. Eu era o único que tinha dinheiro e paguei passagem de todo mundo. Você não gastou com bebida? Que eu não gastei. E um ambiente que tu tá num ambiente, tu sente aquele ambiente não é para você. Tu não se sente parte daquilo, por mais, né? Que você tá distante, tá te incomodando. Então, assim, quando foi pela manhã, por volta de 8 horas da manhã, mais ou menos, telefone tocando, 8h30, meu pai foi lá me chamar, eu falei, pai, ó, pastor Gilvan tá te ligando, quer falar contigo. Eu falei assim, 8h30 da manhã, eu falei, pai, tu ligou pra ele? Não liguei, não tem telefone, ninguém tinha telefone dele. Naquela época. Nem que. E aí ele falou assim, meu filho, tá tudo bem contigo? Ali tu já gela, né? Aí eu falei Acabado assim... de vir do baile. Falei assim, tá, pastor, tá tudo bem. Ele falou assim, estranho, eu tava tomando café aqui, Deus me deu uma visão sua. E você tava num ambiente, exatamente assim, você tava num ambiente e tava tendo muita briga nesse ambiente, tinha muita gente. E só não aconteceu nada contigo que Deus estava com a mão, te guardando, como se ninguém tava te vendo naquele ambiente. Meu Deus do céu. E naquela noite, os amigos que foram comigo, os 5, os 4 brigaram. Sim. Brigaram, assim, Lá, né? assim, de tu olhar e falar assim, cara, eu não faço parte disso, não tem como. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E ele falou assim, e eu fiquei preocupado. Você tá falando que tá tudo bem? Aí eu falei assim, pastor, tá tudo bem, mas eu tô bem distante. Aí ele falou assim, ó, volta porque Deus tá te dando oportunidade. Se ele tá me mostrando isso, se você tá me falando que isso aconteceu ontem, e aquilo ali... À noite... Essa, galera, era a época que pastor, quando você entrava na Assembleia de Deus, meu irmão, na porta da igreja, o pastor revelava lá do fundo o que você estava fazendo ontem, anteontem. Essa era a época que a revelação do teu pecado já vinha assim, no raio-x do pastor. Assim. Não era o pastor local da igreja, era um pastor... Sim. Tava aqui a convite, né? E não era daqui da cidade. Decidiu voltar e caminhar com E voltei naquele domingo, eu já estava na igreja já e... Foi lindo. Chorando. E você, minha irmã? Graças a Deus. Sua caminhada. Eu nasci na igreja, né? Berço evangélico. Sempre, nunca me afastei. Louvo a Deus por isso. Na adolescência, também, a minha família era da Assembleia.
E na adolescência eu passei uns anos na Batista. Uhum. Mas até que começamos a namorar e ele me resgatou de novo para a Assembleia. E lá estamos nós, né, servindo a Deus. E eu entendo que a gente foi recebendo, assim, Deus foi nos forjando. Sim. Aos poucos, foi Foi aperfeiçoando. fácil o casamento no começo? Não. A gente Nunca brigava muito. Imagino. E um dia minha mãe foi assim, ela viu a gente discutindo uma bobeira, assim, na hora de tomar café, e minha mãe falou assim, vocês precisam ter mais cumplicidade. Isso dali foi crucial. Parece que jogou um banho, assim, de água Sua mãe é casada há fria. quanto tempo, seu pai? 37, Sempre foram da igreja? sempre. Então você entende que uma estrutura familiar, uma palavra, sim, faz toda a diferença na nossa vida, né? Com certeza. Eu sou fruto, né, de um lar estruturado. Sim. De uma família edificada. E eu posso, melhor do que ninguém, falar que nunca foi, assim, aparência. Né? Eles sempre viveram o evangelho ali. E você acredita que a estrutura familiar do seu pai e da sua mãe, consequentemente você viu esse comportamento, né, durante anos, você viu teu pai e tua mãe ali, nas suas dificuldades com o seu casamento, fez total diferença, né? Fez. Sim. Com certeza. E é isso. Aí vocês começaram a construir a história de vocês do casamento. Me conta uma crise do casamento que vocês tiveram assim lá atrás. Uma crise que o pastor teve que intervir, pai teve que intervir, mãe teve que intervir. Porque as pessoas acham, mas você falou uma coisa, as pessoas acham que a promessa de Deus, Suelen, Deus te promete algo e nada vai acontecer. É como um exemplo. Deus vai te dar uma promessa, você vai ser um grande pastor. Você acha que a estrada até acontecer lá, não vai acontecer nada. Você não vai passar por dificuldade nenhuma, você vai passar por situação difícil nenhuma, né? A pessoa acha que é como se fosse um conto de fadas. Deus te prometeu, é um caminho, uma estrada perfeita, maravilhosa, não vai acontecer nada. Mas, na verdade, toda a vida, toda a história de um cristão, ela é marcada por fases de provação. Tem algumas horas que a gente passa por algumas provações pra gente... Cara, como assim? Que promessa é essa? O casamento é uma promessa do próprio Cristo. Mas como que é o casamento, né? No meio da nossa vida. Teve alguma coisa lá atrás, vocês viveram com 5 anos de casado, 4 de casado, 3, 5, 8? Que foi difícil, se quiser falar, claro, né? Não, pode falar. Então, hoje que a gente observa que gera muita crise em casamentos, não teve nada... E o Michael era rico, né, Michael? Sempre foi rico, né? Milionário, né, mano? Pelo contrário, que isso. Recebo, Senhor, recebo. Mas uma das crises que geralmente acontece, acho que em todo casamento que a gente tem visto, que é a questão financeira. Sim. Que você está falando, você falou de ser rico, a questão financeira Vocês casaram muito rico, né? Muito bem de dinheiro. A questão financeira é algo que a gente observa em alguns casais, conversa com alguns casais. É o primeiro marco de separação, né? É isso daí. E eu não vou falar que a gente teve uma crise por questão financeira, mas ela trabalhava em 2 empregos, eu trabalhava em 1, né, na época. Não tenho vergonha de falar isso. Sim. Ela, na época, ganhava muito mais do que eu. Muito mais do que eu. O que a gente construiu, a gente de fato construiu junto. Seja na compra do terreno, seja na construção da casa, seja na compra de um carro. Ela sempre me ajudou muito. Sim. E quando a gente casou, eu falava assim, cara, não, tem uma coisa de errado. Tem uma coisa de errado, porque ela trabalhando, dando aula, trabalhando na loja com o pai, fora as aulas de inglês que você dava também. Formado em inglês? E... Fala 3 línguas. Português, inglês e língua estranha. Você faz parte disso. Eu lembro. E eu mantendo as despesas e às vezes ainda ajudando. Sim. Ainda ajudando ela porque estava faltando alguma coisa. Eu falei assim, calma aí, tem uma coisa errada. Vamos sentar aqui, vamos ver. E aí foi aonde... A gente era dinheiro dividido. Então, eu fazia as minhas despesas e comprava alguma coisa. Lá no começo do casamento, então, o dinheiro era Isso. dividido. E ele, né, arcava com as outras coisas e tal, e era dinheiro dividido. Vocês veem muita diferença do dinheiro quando é dividido? Então, E quando vocês entendem isso? é essa a questão. Vai, pode falar. Pode falar. Deixa só ele falar. Aí, chegou um ponto que ele percebeu que não estava muito legal e ele Isso virou... começou a incomodar ele sem você falar nada. Você nunca cobrou ele sobre isso. Não. Perfeito. Aí ele foi e percebeu que não estava dando certo, e aí a gente resolveu, então, juntar os ganhos e seguir, né? Os dois juntando tudo, sem essa coisa, meu dinheiro, seu dinheiro. Fez total diferença. Nossa, foi assim um divisor. Ó,
mudou, mas assim, teve um crescimento muito grande. Fala pra uma você que vive um chave. casamento dividido, onde você ganha, sua esposa ganha, vocês administram separadamente o meu dinheiro, o seu dinheiro, vocês nunca vão ter a prosperidade da palavra. Que a Bíblia diz que o reino dividido ele vai subsistir. Então é melhor você estar unido num propósito e vocês vão entender hoje que eles vão contar por que isso faz total diferença, uma decisão lá atrás, e isso muda hoje aqui pra frente o que eles estão vivendo hoje. Foi uma chave. Acho que É, ali já começou, né? A mudança. Uma obediência da escritura também, né? Porque a Bíblia garante isso, né? Exatamente. A unidade dessa parte financeira também é bíblico, né? A partir do momento que a gente resolveu, teve essa atitude, a gente viu que a gente tinha uma capacidade de adquirir o nosso carro, de fazer a nossa casa, terminar a nossa casa. Sozinho não ia dar conta e se juntasse conseguiria. A gente começou como é que eu posso dizer assim, a disciplinar ali, né, a questão, isso daqui é para isso, aqui não, isso aqui, esse é o objetivo, não, tem que diminuir isso daqui, a gente está gastando muito aqui. Quando a gente aprendeu e a gente vê essa dificuldade nos demais casais, e a gente fica assustado. Hoje não. vocês já lideram casais, hoje no Casados para Sempre, né? E aí... Estamos começando. Começando. Mas já viram que muitas dores que vocês não passam, porque lá atrás vocês tomaram essa decisão de não fazer isso e, assim, caminhar hoje alinhado com a palavra. As pessoas não têm ideia do que é tu ter essa transparência dentro do casamento e fica se escondendo. Não, ele não pode saber o que eu ganho, ela não pode saber que eu ganho isso. E ninguém prospera, ninguém cresce. Sim. Assim, entendeu? É verdade. Ou você entra de coração aberto com tudo, ou então... É aquilo que as pessoas... Vocês ouvem isso muito em cursos de casais, que é ter unidade na hora do ato sexual, mas não ter unidade mais nada dentro de casa, né? É ser uma só carne, só no momento da concepção do sexo ali, do casal e tal, da intimidade do casal, mas quando se levanta da cama, cada um vai para viver a sua vida, né? Separadamente. É um casal que vive separado dentro de casa, com as mesmas... Divide a escova de dente, mas não divide mais nada, né? Não tem essa unidade e aí você acaba sofrendo, né? Não prospera, não cresce, não evolui, não amadurece, não vem... passa tudo a ficar meio deficiente, né? Parece que você tá remando parece que tá jogando contra a tua mulher, né? Contra a tua casa, contra a tua família, teus filhos, né? Enfim. Verdade. Pode falar. E você entende que isso fez total diferença para que vocês começassem a construir a história de vocês como casal, né? Foi, com certeza. Isso mudou não só na financeira, também mudou em outras áreas? Vocês entendem? Não foi só o financeiro que mudou essa unidade. Vocês já eram unidos, já eram muito juntos e depois já tinham muita coisa assim, os pensamentos, as ideias, os projetos de vida? Ou isso, depois dessa decisão, vocês começaram a, de fato, pensar mais juntos e viver mais assim? Tudo melhorou. Tudo foi muda, né? melhorando, né? E a gente sempre conversou muito, que é uma coisa que também, às vezes, tem casais que a gente vê essa deficiência de conversa, de diálogo. Né? Uhum. E eu falo que ele até escuta igual uma amiga, né? Porque eles têm um ouvido grande. E assim, eu falo muito, mas essa parte do diálogo a gente sempre foi de conversar muito. Sim. De entrar em acordo e tal. Desde sempre? Desde sempre. Você aprendeu isso com quem, Sueli? Eu sempre fui assim. Sua casa, seu pai e sua mãe são assim? Sim. Faz total diferença, né, o diálogo, né? Porque a gente passa... Eu vim numa família disfuncional, né? Pais separados, uma família desestruturada. E quanto que eu sofri nisso dentro do meu casamento, cara. Eu fui ter Jéssica como minha melhor amiga depois de 3, 4 anos de casado. Porque a minha casa era aquele casamento antigo, antigo que eu digo antigo na televisão. O homem é provedor de casa, vai pra rua, trabalha, traz dinheiro pra dentro de casa e a mulher não sabe de nada, não toma decisão, não ajuda em nada, não conversa, não divide as dores, não divide... A minha casa, na verdade, não era um porto seguro. Né? Eu tinha muitos amigos, os meus amigos eram meu porto seguro, a minha esposa... O dia que marcou minha vida assim, que eu decidi parar com isso, que eu, na verdade, não tinha muito conhecimento sobre isso. A gente acaba entrando para a igreja, a gente se converte, mas, Michael, tem muita coisa que a gente só aprende quando a gente está passando pelo processo. Né? Eu não sabia que eu precisava ser amigo da minha esposa a tal ponto, até o dia que a gente estava numa mesa conversando e o meu amigo que estava comigo na mesa sabia de coisas que a minha esposa não sabia, que estava acontecendo comigo. E ele soltou na mesa e ela ficou me olhando e depois ela com certeza me chamou a atenção e falou, eu não estou sabendo disso, pô. E eu não tinha essa realidade para mim, era muito distante. Porque eu fui criado numa família só com a minha mãe, sem meu pai. Então eu não tinha essa cumplicidade. Eu não tinha como trocar com ninguém. Então eu acabava tomando decisões sozinho, fazendo sozinho. E as consequências também acabavam que eu tomava sozinho. Não dividia o peso, não dividia o fardo, não dividia a dor, nem a alegria. Se eu não dividia a dor, eu não vou dividir a alegria. Porque vinha uma coisa legal, ficava para mim, não falava nada. Até o dia que eu entendi isso e aí eu coloquei a minha esposa no lugar de minha melhor amiga. E isso, Maurílio, dá brecha.
Isso né? é uma brecha. Entendi. Que, assim, o inimigo usa isso. Uhum. Ele usa que a esposa não se Essa comunica. falta de comunicação, né? Ele usa, é uma das armas que ele usa, que ele ataca. Quando Sim. o casal não dialoga, não conversa, Sim. é uma brecha. Apesar da minha família não ter essa base cristã, né, eu sempre vi na minha mãe e no meu pai um carinho, um amor, casal assim, bom, né? um casal muito bom. Tive assim uma referência muito, Muito boa. boa de um pai que Isso é bom que sai da religião, né? Achando que só Exatamente. crente que tem um casamento bom. Só não é porque eles não eram da igreja, mas Sim. meu pai sempre correu muito atrás, ensinou muita gente isso. De correr atrás mesmo, de trabalhar em prol da família, de cuidar da família. Eu sempre vi isso. Minha mãe também, com a gente, com a família, quando minha avó, no caso, adoeceu, minha mãe cuidando tanto de nós quanto da minha avó. Então, assim... Existia uma estrutura. Existia uma estrutura ainda... Vocês viviam ali sólidos, né? Isso, ainda que eles não tinham ainda, né? Que mais tarde eles vieram a se converter também. Ainda não tinham essa base, mas a gente via uma estrutura familiar diferente de uma família que, além de não ter Cristo, também está toda... Disfuncional. É porque tem muita gente, Mike, que acha, Suelen, que o único casamento que é abençoado por Deus é o casamento feito por um pastor ou por um padre dentro de uma igreja. Na verdade, isso é uma mentira. Porque Deus, ele abençoa o casamento. Matrimônio. Não quer dizer quem fez o casamento, ele é abençoado. E eu falo isso sempre. Deus não abençoou o casamento que não é o padrão de Deus. Então, um casamento entre 2 homens, ele não é abençoado por Deus. Um casamento por 2 mulheres, ele não é abençoado por Deus, porque ele é disfuncional. Ele vai contra o próprio Cristo. Mas se alguém casou dentro de uma outra fé, de uma outra prática, o casamento feito por um homem e uma mulher, existe sim uma bênção sobre essa aliança. Tem gente que vive, tem outros tipos de fé, que vive um casamento saudável. Sim. Que vive um casamento funcional, uma família saudável, uma família... Claro que a gente entende como Cristo, a gente entende como igreja, que Cristo traz pra gente um relacionamento, uma régua de relacionamento maior. O perdão, os ensinamentos de Jesus sobre o casamento, eles são muito mais profundos do que em outros lugares que você escuta por aí. Eu sei porque eu vim de uma outra prática de fé. Então eu sei o que eles ensinavam lá. Que não era um casamento funcional. Você não tinha problema nenhum. Eu tinha que me manter, Maicon, em santidade num dia de trabalho, num dia de sessão de terreiro, numa sexta-feira, mas eu podia ter relação sexual com a minha namorada. É inconsistente, você vê que é incoerente. Eu não posso ter relação sexual na sexta, mas posso ter no sábado. Que sentido que faz? Se com a minha namorada, na verdade, a gente entende, a nossa fé diz que é fornicação. A gente tem que construir algo para chegar lá no casamento com santidade. Mas era ensinado, não. Você pode fumar, você pode beber, você pode mentir, você pode... Mas na sexta-feira, você não pode fazer isso. Você só pode se preparar para aquele momento, de algumas horas ali, dentro de um sincretismo religioso. E não, de fato, se preparar para a vida, que é o que o Evangelho de Jesus ensina para a gente. Não é apenas para o hoje, é para toda a tua vida. O casamento de Cristo, que ele ensinou pra gente é o quê? Eterno. Uma hora ele vai vir buscar a igreja, ele é o noivo. Ele nos ensina sobre isso. Sim. Que não é pra hoje, não é pra amanhã, é pra toda a vida. Verdade. Entendeu? Então eu entendo vocês falando disso, o quanto que Deus foi estruturando vocês nessa caminhada, nesse processo todo, para que vocês chegassem até onde chegaram, né? E você lidar com essa informação, eu costumo dizer, e a Bíblia diz isso, né? O que diferencia a casa? O que diferencia as estruturas, Maicon? Não é a beleza da casa, não é o telhado, não são as paredes. O que vai diferenciar uma casa da outra é quando vem a tempestade. É quando vem a dificuldade que você vai saber assim, cara, meu casamento está alicerçado na rocha ou está alicerçado na areia. É o que revela, vamos trazer uma linguagem menos igreja, é a máxima dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos, ele é a revelação de quem é quem, meu amigo. Exatamente. Porque o lobo, ele representa o vento, a tempestade, a dificuldade. E aí tem gente que a primeira casa ruiu porque era de madeira, a outra ruiu porque não sei o quê. Mas teve uma casa que era feita de um alicerce estrutural. Então, o que revela os casamentos, eu já ouvi falar disso várias vezes. Pô, meu casamento era bom, a gente nunca brigou. Aí depois de 15 anos, a primeira briga se separou. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas é por quê? Porque era um casamento romântico demais. Sem o diálogo, sem a unidade.
sem a fé, sem conversar sobre as coisas, fala, cara, olha só, isso aqui é uma dificuldade, vamos resolver isso. Vamos juntar nossas forças, vamos juntar nossas receitas e vamos construir um negócio junto, ou vamos cada um continuar, Maico trabalhando de um jeito, você de outro, você se desgastando por um lado, e vocês chegarem daqui a 20 anos e falar, não construímos nada. Porque não tínhamos unidade, não fomos construindo isso durante o tempo. Então fica para você o entendimento. Construa um casamento alicerçado. Não seja um personagem dentro do casamento, né? Que acontece muito, né, Sueli? Você vai ver a pessoa, você fala, caraca, mas você fazia isso? Como assim? Por quê? Porque o que vai diferenciar mesmo os casamentos não é o quão belo ele é, não é o quão lindo ele é por fora. É quando vem a dificuldade, que aí bate na estrutura e fala, Jesus, agora sim. E aí você é forjado ainda mais, cria mais força e mais estrutura dentro disso. E algo que a gente sempre zelou, ainda que a gente tivesse nossas dificuldades, nossos desentendimentos, a gente sempre procurou resolver antes do dormir, do acordar. Porque tem gente que vai deixando pro dia seguinte levantou para ir trabalhar e não teve tempo de conversar e vai embora. A gente não... E aí abre aquela brecha. Né? Exatamente. Ainda uma amante, por um cara jogar uma conversa piada, por um... Porque assim, dificuldade, discussão, pontos de vista diferentes. Então vocês já brigaram? Não tem como. Achei que era perfeito o casamento de você. Eu já briguei sem saber. De eu estar trabalhando assim e ela tá lá e de repente eu chegar em casa... Tu viu o que estava acontecendo? Eu falei, cara, não vi, cara. Não vi. Mas tu viu o que ela estava fazendo? Tu viu que ela estava se amostrando pra tu? Eu falei, cara, não vi mesmo. Mas assim. E a mulher depois que a gente não vê de fato. Exatamente. Né? Serve pra isso, né? O casamento é bom por conta disso, né? A mais recente foi agora. Mais recente. Não sei se a gente chegou. Deus, que ele não vai sei falar? se a gente chegou a conversar. Assim, eu vou te matar quando chegar em casa. Um amigo chegou lá na barbearia e falou assim: Maicon, a gente precisa, cara, ampliar essa conta tua, cara. Vamos transformar ela aqui em profissional. Aí eu falei conta do Instagram. Conta do Instagram. Aí eu falei assim, porque tu vai ter visibilidade tanto para um lado quanto para o outro, questão de tu postar imóvel e tal. Eu falei assim, cara, pega meu celular e faz o que tu acha aí legal. E tô eu trabalhando. Ele tá lá mexendo no celular e tal, não sei o quê. Beleza, Maicon, tá pronto. A cara da Suelen é a melhor. Maicon, tá pronto. Eu, beleza, peguei o celular, fui embora. Tô em casa, fui tomar banho, daqui a pouco ela entrou no banheiro, ela falou assim, tu tá com problema? Eu falei, com problema? Eu vou te matar. O que houve? Você viu a quantidade de mulheres que você tá aceitando? Eu falei, eu aceitando? Eu falei assim, eu nem botei a mão nesse celular, porque assim, a nossa conta é conjunto. Tudo conjunto. Sim. Então, ela falou assim, olha só, nem eu conheço essa mulher. Nem ela conhecia, nem eu. Porque se ainda fosse conhecida... porque publicou, deixou público o teu perfil. Né? Eu falei assim, olha, foi um amigo que mexeu na minha conta e eu não sei. Fui eu que não aceitei. Fui eu. A partir do momento que virou público, aceitou automático. mas muita gente. Não aceita, né? Não tem aceitação. Vai exatamente. Quem então quer. Assim... Mas é o fato de conversar. A pessoa tinha enviado solicitação e tava lá, talvez, né? Não sei. Aí depois que mudou, aceita automático. Aí, assim, por isso que eu tô falando. Acontece sem... Mas isso vocês acreditam que isso abalaria o casamento de vocês? Não. É só o teu entendimento do que tá acontecendo, né? Exatamente. Você vendo, isso aqui, cuidado. Porque a minha esposa, ela me alerta de algumas coisas, até com relação a isso. A gente que prega direto, viaja pregando, vai pra tudo quanto é lugar. A gente sofre algumas situações sem a gente saber. Eu falei, uma vez teve uma situação na igreja, ela falou, mas essa mulher, ela tá com um olhar ruim pra você. E eu, como você falou, eu tava pregando a palavra, não tá, meu irmão, meu foco ali era falar de Cristo. Então eu não tava preocupado se tinha alguém me vendo, se alguém tirando foto, eu não tava nem aí. Até porque quando vocês pregam, os dois são pregadores. Tu tá preocupado com quem tá do teu lado, Maicon? Não. Tu não tá nem aí, mano. Tu tá nem vendo. Na maioria das vezes tu não consegue nem ver. Nem ver quem tá te olhando. Exatamente. Até porque você tá olhando pro tudo, não pra uma pessoa, né? E aí, ela falou, não, essa pessoa fez isso. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Ela falou, eu tô ali percebendo. Então é por isso que é bom você ter um diálogo saudável. Mas se você já tá com um problema no relacionamento nessa área, já tem uma dificuldade e acontece isso, o que vira? Briga. Separação, já vira um problema, já vira uma questão de chamar o pastor, vamos resolver, chama não sei quem, porque a gente não tem esse diálogo, não tem essa unidade, não tem isso, e é o que eu tô falando. Você falou disso. Quando você não constrói essas coisas, Maicon, ninguém tropeça em pedra grande. Exatamente. É só na pequenininha que quando você vê, você caiu por causa daquela. É isso que serve pra gente ficar aqui, até pra quem tá ouvindo a gente, que a gente tem que tomar muito cuidado, proteger nosso casamento, ser zeloso, ser verdadeiro. Com quem tá do nosso lado. A gente vê. A gente desvia, pô. Ninguém Exatamente. tropeça. Ninguém fura o pneu. Maicon, se você estiver numa rua cheia de prego e tiver metade da rua com prego e outra metade sem prego, você vai passar onde? Sem prego. Se tiver um monte de prego. E se tiver um prego na rua, você não consegue ver, pô. Não.
Carro fura pneu com um parafuso. Você não vê o parafuso. A gente tropeça nesse parafuso, não é no buraco, né? Que tá ali diante da gente, né? Isso tem a ver com a vida de vocês, que vocês viveram recentemente, que vocês passaram até com teu pai, né? Anteriormente. Antes desse episódio do teu pai, do que a Suelen vai começar a falar, teve alguma coisa que vocês passaram, assim, que muito difícil, que marcou muito vocês, assim, lá atrás, que veio forjando vocês pro que vocês viveram no passado? A gente passou a situação com os meus avós maternos, que os dois ficaram adoecidos. Uhum. E assim, foi uma fase muito difícil. E acabou que os dois Tem vieram... quanto tempo isso? Foi em 2020. Na pandemia. Isso. Na pandemia. Minha avó faleceu em junho e meu avô faleceu... Meu avô já tinha falecido há 1 ano atrás, em 2019. Uhum. E foi assim, uma fase bem difícil na família. E aí depois, na verdade foi junto. Teu pai passou mal junto. O pai dele passou mal, meus Na avós mesma época do seu estavam avô. internados. E aí, pode falar do seu pai. O que teu pai teve, mãe? Meu pai teve um AVC, né? Assim, o primeiro foi muito leve e o segundo já foi bem pesado, onde ele ficou bem comprometido. Então, me lembro que no dia que minha mãe subiu na minha casa Foi correndo... 2020? Isso, correndo. Meu pai foi 2021. 21, eu acho. Foi depois da pandemia. Minha mãe foi em casa correndo, teu pai caiu. Falei, meu pai caiu, teu pai caiu, vem cá me ajudar. E quando eu desci, não sei, Maurílio, não sei da onde que surgiu força, porque meu pai estava no chão e eu levantei meu pai. Que é bem pesado. Tu conhece, não é? Tem mais estrutura que você. É isso daí. Então levantei, botei ele encostado assim na geladeira e eu já percebi que ele estava ali com o braço sem movimento, com a perna também, começando a falar enrolado. Falei, esse cara, meu pai deu um AVC. Já tinha tido o anterior, né? Já Então, tinha tinha tido tido. já menos difícil, vamos dizer assim. um ano e meio mais ou menos antes, aonde tinha afetado um pouquinho a memória, mas voltou. E aí esse foi bem pesado. Entendi. Foi bem pesado. Eu lembro que quando ele estava no hospital, que um médico chegamos para visitar, né? O médico falou, a enfermeira, a recepcionista falou, não vai poder subir ninguém, porque teu pai tá lá com risco cirúrgico, vai operar a qualquer momento. Falei, como é que é? Saí daqui ontem, ele estava acordado, o médico falou assim, de ontem para hoje ele não acordou mais. Não acordou, não responde, ele vai operar a qualquer momento. Aí eu falei, não, tem que subir. Muito custo deixaram eu subir. Fiquei uns 40 minutos lá em cima, conversei com ele, chamei ele, nada, e fechei a cortina. É aquela hora que é você, seu pai e Deus. Deus eterno. E ali eu orei, chorei, pedi a Deus que ele fizesse o melhor. Se fosse para o meu pai ficar debilitado em cima da cama, mal, igual eu já estava vivenciando isso, que o Senhor, se achasse melhor, ele recolhesse. Mas se não, que meu pai voltasse, mas voltasse bem, né? Que se recuperasse. Não se recuperou total, mas hoje meu pai, dentro de casa, se for necessário, ele levanta, ele caminha com uma bengala, com a dificuldade, mas assim, ele fala, ele come sozinho. Então, assim, é diferente de uma pessoa totalmente debilitada. Ele precisa de ajuda? Precisa. Não tem como deixar ele sozinho. Sim. Mas é diferente, ele E interage. nesse processo todo, Michael, do teu pai, como que você se fortaleceu nesse processo? Eu lembro que a gente tá junto há quase 6 anos, eu acho. O Luigi fez 5, vai fazer 6 agora em março. Você corta o cabelo do Luigi desde os 5, né? Desde bebê, desde um ano. Então vai fazer 5 anos que a gente tá junto. Eu já participei dessa época tua e eu lembro que como se manter em meio ao caos, se manter de pé, se manter firme, não duvidar, não pestanejar, e não é ter aquela força, eu digo isso, não é ter força para orar. É força para acabar a oração e fazer o que tem que ser feito. Cuidar dele. Eu lembro que quantas vezes você foi levar para terapia, levar para não sei onde, levar para não sei o quê. Deixar de viver a sua vida para viver a vida do teu pai naquele tempo. Como que você se manteve firme? Continuar acreditando, continuar crendo em Cristo, continuar crendo no poder do Senhor em meio a essa dificuldade? Maurílio, assim... Que hoje você já passou. Hoje eu já passei. E não é fácil. Eu não me lembro de alguma vez eu estar reclamando. Não. Acho que eu nunca reclamei. Reclamou. Pelo contrário, eu vi uma resposta de Deus, porque estava para operar a qualquer momento, eu peguei ali o contato da enfermeira
E quando foi 7 horas da noite, a enfermeira falou assim, seu pai acordou, tá conversando, tá comendo, não vai operar. Então já vi ali sobrenatural. Deus atuando, porque quem entende, quem viu os exames dele, eu mostrei para outros clientes que são médicos, eu falei assim, o que você me diz desse paciente? Ele falou assim, olha, esse paciente não tá vivo. Nossa. Já começa assim. Assim. E falando do teu pai, né? Tipo, aí eu falei assim. Amigo, né? Aí ele falou, mas como é que ele tá? Tá internado? Eu falei assim, não, esse daqui é meu pai. Aí o pessoal gelava, eu falei assim, é o exame do meu pai, só que ele tá bem, não precisou operar. Ele, pai, não tem explicação. O exame que tá mostrando aqui é que ele tinha que operar. Então o diagnóstico médico é morte e o Senhor traz vida, né? Exatamente. E isso dali já foi algo que me fortaleceu muito, porque eu vi uma resposta de oração. Eu sei o que eu vivi ali dentro daquele quarto, ali em oração, pedindo a Deus e olhando meu pai naquela situação, alguém que já estava na igreja, alguém que amava estar na igreja, assim mesmo com a dificuldade dele de leitura, sempre querendo ter oportunidade, sempre falando um texto, né? Tá bonito, vivo, né? Vivo, isso. Né? Vivo, né? Imagina alguém que se pegar essa folha aqui inteira aqui, não sabe ler ela até em cima. Uhum. Eu quero cantar no conjunto. Entendi. Então, assim, enquanto... Vivo, né? Exatamente. Talvez mais vivo do que nunca, né? Enquanto outros têm essa oportunidade todinha e não fazem. Então, assim... E como que você via, Suelen, ele nesse processo de dor? Antes de passar para ela, isso foi possível porque, além de Deus nos fortalecendo, eu tinha uma esposa que, mesmo eu ausente, ela estava ali presente, ela estava ajudando. Porque eu fiz muita coisa, mas ela fez muito também. Ela me ajudou muito também. Meus irmãos também. Então, assim, isso é uma soma, né? Não é? Você tem um não foi relacionamento muito bom com teu irmão, né, Michael? Um relacionamento muito tranquilo, vou dizer assim. Né? Isso, assim, então isso acaba favorecendo. Sim. Pode ir. E como que você via ele, Suelen, o Michael, né, esse processo todo, sendo esposa? Pô, meu pai, meu sogro, esse contexto que não é fácil, a gente sabe disso, mas como que você viu ele, o comportamento, o papel na dor do teu marido? Que se tornou tua, né? Porque ele... Então, quando a gente casa... Uhum. Uma só carne. Na alegria. Na alegria e na tristeza. Né? Então, ali foi um desafio muito grande mesmo. Deus já estava trabalhando porque meus sogros já estavam morando embaixo da minha casa. É verdade. Então, facilitou esse processo. E ele, além de filho, virou assim um guerreiro, né? E com muito amor. Eu nunca vi ele reclamar. Nunca. Eu aprendi um pouco com... A fisioterapia, né? Porque eu observava o fisioterapeuta, ele fazia de manhã, eu vendo. Quando eu voltava à noite, eu fazia novamente. E foi assim até ele ir ganhando. E você sempre ali, orando, cuidando dele, cuidando do seu filho, da sua casa. Sim. Cobrando talvez muito menos, Suelen, vamos dizer assim, de presença, né? Porque acaba que o teu problema do teu pai, ainda mais por ser vizinho... Você tá tendo muito mais ali, tá muito mais presente, né? Ele mais ausente, vamos dizer assim, dentro de casa, no dia a dia, no relacionamento. E você sempre foi muito compreensiva, entendendo que, cara, é o tempo da dor, né? Eu preciso estar ali com ele. E a gente achando que era o maior desafio, que era a maior luta, que era assim, ai meu Deus, estamos passando um deserto. Até então, né? Sim, e de fato era, porque... eu costumo dizer que não há nada maior que a gente tenha vivido, não há nada maior daquilo que a gente já passou até o dia que a gente passa para uma maior. Né? Então, você não sabe o tamanho da tua luta. Eu costumo dizer isso até que uma pessoa vai contar um testemunho, falar alguma coisa. A gente não tem noção de quanto o tamanho da tua dor. Às vezes, para mim, a tua dor é desse tamanho, porque eu já passei por coisa muito pior. E às vezes a minha dor é muito pequena e a tua, tu fala, putz, você não sabe nem o que é metade do que eu já passei. Porque a luta não nossa... Dá pra medir a dor. Então vocês entendem que a gente vai entrar nesse assunto agora, que a preparação, o que vocês viveram com teu pai foi uma preparação, uma permissão do próprio Deus porque estava por vir ainda dentro da casa de vocês. Né? Com certeza, Maurílio. E assim, não é porque eu fiz... Que, ele era filho, tinha obrigação de fazer, não. Tem um monte de filho que não faz. Exatamente, eu fazia com amor. Claro. E o que a gente mais observa no momento da dificuldade, infelizmente, alguns filhos, né, alguns familiares, vamos dizer assim,
acaba se afastando, acaba que a responsabilidade é do outro. Ah, não, é ele que tá lá, ele que tem que fazer. E, rapaz, como é que eu posso dizer? Eu estaria aqui se não fosse pelo meu pai e minha mãe? Claro que não. Se não fosse o amor e o carinho dele, se não fosse toda a dedicação dele. Por que não retribuir, né? Por que não retribuir? Mas é triste de ver que você vê alguns filhos que não retribuem. Sim. Isso daí. É triste você observar observar isso. isso. Assim, a gente vai já pro assunto da Sueli, mas é porque, na verdade, cara, o que acontece? Muitos filhos hoje, Maicon, usam os pais, colocam os pais no banco do réu. Você errou comigo, você me abandonou, Exatamente. você fez comigo. Aí na hora que o pai precisa do filho, o filho usa tudo que o pai fez de errado contra o pai para não cuidar do pai. Só qual que é o problema disso? É quando o filho hoje condena o pai. Perfeito. Mas o dia que o pai vira... E o dia que o filho vira pai? Aí ele sai do banco dos réus, ele sai do acusador, você, o pai é o réu e ele vira o réu. Quando a gente tem filho, a gente vira réu, meu amigo. Por quê? A gente vai errar com o nosso filho. Você já errou com o seu filho, com certeza. A Sueli já errou com o filho, com certeza. Só que o que muda? O que muda é o que é construído nessa relação paterna e entendendo que eu passei por isso com a minha mãe. Minha mãe errou muito com a gente, acertou também. Mas quando ela precisou de mim, eu tinha que estar ali, pô. Independente do que tenha sido feito pra trás. Você não tinha, ainda mais como cristão, você não tinha capacidade de perdoar a minha mãe. E me manifestar ela, como é que eu vou ajudar você, ajudar outra pessoa? Exatamente. Se com os meus eu não tive essa capacidade de abrir mão da... Ai, minha mãe me bateu quando era novo. Meu irmão, minha mãe não me batia, ela me espancava, pô. Eu apanhava firme, meu amigo. Igual um bandido apanha na boca de fumo. Mas essa era minha mãe, pô. Isso foi aquilo que eu vivi. E aí, porque ela fez isso comigo, eu vou, na hora que ela precisa de mim, eu vou desonrá-la? Eu vou falar, não, se vira sozinha. Ela ficou 64 dias internada. Então, eu acho que tudo que você viveu revela quem você é, cara. Ela abre brecha. Só que ela abre brecha pra... Porque assim, Deus permite que a gente viva algumas coisas. Ela abre brecha pra você manifestar quem você é. E revelar de fato quem você é de fato no meio dessa situação. E aí vem essa pergunta pra gente começar a falar desse assunto. E era um preparatório pro diagnóstico do ano passado. E aí eu quero que vocês... falem disso. Como que foi? Seu pai hoje tá bem, graças a Deus. Tá bem. Eu vejo ele lá no salão e fico feliz, mas ano passado foi o ano para esse casal. Foi. Aqui começa, de fato, essa história louca que eu presenciei ela um pouco. Foi. E fico muito feliz de ver vocês bem, de ver vocês, como vocês passaram por tudo isso. Vamos contar um pouco dessa história, pessoal, entender o que é, no meio de um diagnóstico muito ruim de câncer, manter uma fé inabalável. Então, pra quem não sabe, Isso, eu agora fui começa. diagnosticada com... Lenço, por favor. Lenço, água, Ainda lágrima. bem que já tem aqui, né? Porque Que o meu já agora tá o aqui. negócio vai ficar daquele jeito. Vou me apossar aqui no caixinho. Mas, pra quem não me conhece... Aqui, ó, não... você tá aqui, ó. Aqui. Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 34 anos. Meus exames sempre foram bons, nunca tinha dado ano nada. passado. Isso. Ano retrasado, outubro de 2023. Isso. 3, verdade. Fez 23, um ano porque virou o ano agora. agora, é verdade. E aí, eu amamentei, eu fazia atividade, não tem caso na minha família. E aí, a gente Super saudável, malhava, vivia a vida... tranquila, e aí veio esse diagnóstico. E aí, foi exatamente o que você falou. Quando vem o diagnóstico, a crise bate, vem fazendo um raio-x. O que a gente acredita? É uma bomba na estrutura, né? O que a gente canta, o que a gente fala, o que a gente prega. É porque no diagnóstico do câncer, eu vejo que não é uma tempestade. Sabe aquelas máquinas grandonas que tem uma bola de ferro que faz demolição na casa? O diagnóstico de câncer é aquilo, meu irmão. Ele vem de uma vez só assim e do jeito que ele pega, ele... Bate. E bate o medo, né? E aí você contesta tem que... a fé, começa a pensar um monte de coisa. Mas Porque eu prego, eu cuido, eu canto, eu falo, eu ajudo, eu sirvo. Exatamente. E aí você se questiona, né? Exato. E a minha preocupação foi o meu cabelo. Minha preocupação era o meu cabelo. Tem foto Porque aí, André, do cabelo tinha pra muita mostrar? vaidade, né, com o meu cabelo. Olha lá, fala essa foto aí que tá aparecendo pra vocês verem aí. Aí, essa mulher maravilhosa, olha o cabelão dela, ó. Fala, sério. E aí, quando os médicos chegaram... Primeira coisa que você pensou foi o cabelo? Hã? Primeira coisa que você pensou foi o cabelo? Foi. Eu não pensei nem em morte, eu pensei no meu cabelo. Fala, morreu eu não vou, mas o cabelo eu não posso perder. E aí, os médicos chegaram à conclusão que iria entrar com a quimioterapia.
o meu caso, né, tava... Mas vocês ficaram com o diagnóstico bem guardado pra vocês. Eu lembro que você me contou um pouco depois daquilo do de fato ocorrido. Em julho... Na verdade, peraí. Deixa eu contar o antes. Uhum. Como você descobriu? Qual foi antes, né? Que você se identificou? Eu trouxe até meu papel aqui. Que tudo aqui, eu sou do papel. Uhum. O que aconteceu antes do diagnóstico? 2 anos antes, a minha mãe teve um sonho. E nesse sonho, Deus mostrava pra ela, assim, algo muito grande que Deus ia realizar na nossa vida. E aí, só que ela não entendia, porque nesse sonho, ela via eu, meu filho e meu esposo. Fardados, e era um sonho, assim, era uma revelação. Isso. E aí, 2 anos depois, na mesma data, eu estava recebendo o resultado da ressonância, que já estava dando uma ideia que seria um câncer. Uhum. E uma semana antes, eu tinha postado uma foto e uma irmã colocou pra mim que eu tinha sido curada pra curar. Meu Deus do céu. E eu falei assim, amém, mas curada de quê? Sim. Eu não Fala, tirei uma encravada ontem, né? Falei, gente, eu não tenho noção, né? Essa aqui é a mesma mulher que tá aqui, tá, gente? Não é montagem, não, é a mesma. Não tinha noção. E aí a gente foi pro encontro de casais. Antes disso, a gente recebeu várias palavras, mas não encaixava o sonho da minha mãe, porque o sonho da minha mãe ali era nós 3, e lá no encontro de casais era eu e meu esposo trabalhando. E Deus falando, Deus confirmando. Prometendo um monte de coisa antes dessa... Antes de qualquer coisa. E aí veio essa palavra dessa irmã. E um dia antes... Cara, o evangelho é muito louco, velho. De sentir o nódulo, eu tava lá na igreja, tinha sido chamada pra levar a palavra. Era um culto de jovens. Se quiser chamar pra pregar na igreja aí, ó. E toda nervosa com o meu papel e tal. E graças a Deus, Deus abençoou. Eu falei tudo que eu queria falar. Quanto tempo antes do você tocar? Uma semana? Não. Que você tava pregando? Um dia antes. Um dia antes dela sentir que tava com esse nódulo. Misericórdia. Aí, amém. Eu fui dormir. Eu falei, ai, que bom. Fala o que você falou na pregação, a última frase. A frase que eu falei. Quando eu peguei o papel depois, parecia que eu tava pregando pra mim mesma. Aí eu falava assim, que eu queria viver todos os propósitos de Deus pra minha vida. Que eu não queria chegar no céu e aí Jesus virar pra mim e falar assim, por que você não fez assim? Porque eu tinha isso pra você. Eu não queria chegar no céu e Deus falar assim, você não viveu tudo que eu tinha pra você. Meu Deus. E eu fui dormir. É a oração mais perigosa da vida. Faça na minha vida a tua vontade, Senhor. Só que ela não orou, né? Ela pregou, né? Só não sabia que pior ainda, né? Ela ela ensinou sobre isso, né? Exatamente. Pregando pra mim mesmo. E no dia seguinte eu acordei. Vocês querem viver o evangelho! Eu senti um nódulo. Um caroço, parecia uma uva. Eu nunca tinha feito autoexame, assim, né? Nunca ficava me tocando. E eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui pra médica e ela passou esse exame. Essa ressonância levou 2 meses até voltar. Por isso que a gente não chegou falando de cara pra todo mundo, porque era uma suspeita. Sim. Não tinha ainda certeza, né? E isso era julho. 1º de julho. Dia 15 de julho eu estava sendo batizada com o Espírito Santo. Conferência do Espírito Santo da Igreja Batista da Lagoinha. Na conferência do Espírito Santo. E eu ainda pensei, lembro da cena. E ainda falei assim, não, eu não vou ser batizada aqui com o Espírito Santo. Eu tenho até a foto aqui. Eu tenho a foto aqui. Tinha que ter mostrado a foto. Eu tenho aqui, eu boto aqui, eu mostro na câmera aqui. Eu falei assim, gente, conferência do Espírito Santo, eu não vou ser batizada. Detalhe. Nessa conferência. Nessa semana a gente tinha compromisso todos os dias. Eu falei assim, amor, hoje nós vamos parar com todos os compromissos e nós vamos pra lá. Ela, não dá. Eu falei, aqui, ó, sim. A foto é essa daqui, ó. Ó, quem tá vendo aí, ó. Olha lá. Consegue aproximar aí, André? Aí, tá vendo? Ó. Aí a foto. Essa é ela e em cima sou eu. Ela com cabelão nem é pra ela pessoa. Em cima sou eu. E aí, Maurílio, eu tenho certeza que foi Deus quem me mostrou esse nódulo. Porque... seu diagnóstico foi muito cedo, né? Foi muito precoce e... na realidade, ele estava em estágio inicial, não era um nódulo só, eram 3, já estava na axila. Mais tarde eu fui saber que o tipo de tumor que eu tive foi um dos mais agressivos. E eram 2. E eram dois subtipos. Maligno ou benigno? Malignos. Mas diferente. Eram 3 nódulos, um era um e o outro era o outro. Misericórdia. 3 tipos diferentes. O HER2 positivo, ele não, assim, ele é agressivo no sentido de se espalhar muito rápido. Sim. Mas ele responde à medicação. Então, isso era um lado bom.
que os médicos me acalmavam, né? Tentavam Sim. me acalmar, né? E, além disso, era 2 subtipos. Um iria reduzir com a medicação, o outro não. Cirúrgico. Cirúrgico. Então, eu dependeria de fazer a químio, operar e fazer a rádio depois. E aí, primeira pergunta, meu cabelo. Volta lá outra foto, André, por favor. Da fotinha dela com o filho dela. Eu falei O filho eu falei Ela com a médica assim, doutora, sobre o meu cabelo, ela falou assim, olha, eu não posso te esconder. Realmente. Detalhe, minha irmã tá com um diagnóstico poderoso, ela tá preocupada com o cabelo dela. Pra você ver como que a vaidade, ela é algo que, né, olha lá, essa foto aí, ó, ela do filho dela. Como que seu filho te falava, vai, pra ele não ficar feliz? Ele pediu pra falar que ele me chamava de minha carequinha fofinha. E eu tinha muita preocupação com ele, porque Sim, como ele que ele recebia essa ia informação, reagir. né? E aí, no dia que eu tava recebendo o diagnóstico, eu saí do consultório muito Obrigado, André. abalada. Obrigada, André. Nem tô agradecendo ele. E aí, eu saí muito abalada ali do consultório, mas eu falei pra minha mãe assim, mãe, se o cabelo não cair, como é que vai ter testemunho? Meu Deus do céu. E eu falei, mãe, meu cabelo não. Mas aí depois eu virei e falei isso pra ela. Mas isso debaixo de muita lágrima, né, minha irmã? Muito Exatamente. choro. Lindo falando hoje, mas eu lembro que, Plena meu Deus do falando céu. hoje, né? Porque passamos pela peleja, mas a vitória veio. Mas eu lembro que quando a bomba veio... E qual foi a decisão que vocês tomaram de falar pra todos? Que a gente conversou sobre isso até ontem no telefone. Qual foi a decisão que vocês tomaram? Vou falar pra todo mundo. Vou expor isso. Por que expor isso? Se muita gente hoje tem a doença e não quer falar, tem vergonha, por que vocês decidiram? Pô, a gente vai falar isso. Vocês entenderam como? Foi uma leveza que Deus nos trouxe, porque eu acho que você passar por uma situação dessa, sem poder contar com uma rede de apoio igual eu contei, É muito difícil, pesado. né? Sim. Muito pesado. Você contou porque sabia que teria ajuda, né? Sim, assim, se levantou uma igreja Um exército guerreira, um de exército de oração. oração. Muita gente. E meu Um monte nome de gente raspando a cabeça, lembra disso, né? Meu Jesus. teve uma tropa, assim, Uhum. de pessoas O que... pessoal lá no salão falava pro Michael raspar a cabeça, postava foto, foi muito legal, né? Foi. E todo dia o céu ouvia meu nome. Porque era um exército muito grande, gente que eu nem conheço, que eu nem vou conhecer, Sim. mas que estiveram orando e se, né, propuseram a estar ali Igreja me além da ajudando. igreja, né? Exatamente. Além de um nome, de Assembleia, Aham. Batista, Lagoinha, Sim. Incomum. Não. É Levantou Cristo, um né? exército em Cristo. É alguém que precisa de um clamor, né? E a gente foi ver na mão de Deus. Porque Deus foi colocando médicos, profissionais. Agora eu encontrei com esse homem, acho que ele não te contou isso, não. Do salão lá aquele dia. Não. A gente vai chegar lá. Aí. Não, porque esse diagnóstico é interessante falar disso, porque hoje é lindo falando, né? Mas eu lembro que foi algo que foi, assim, avassalador, né? Em vocês, assim, muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos porquês e a fé, principalmente, não perder. E você entender isso. Eu preciso falar porque eu sei que eu vou ter uma rede de estrutura para me ajudar nesse processo, né? Como é que eu posso colocar? Mas a questão de como passar por isso, como que Deus fortaleceu a gente, como ela falou, Chega mais perto do microfone, Mike. como ela falou, Isso. durante esse período já vinha Deus trabalhando na gente, né? Nela, então, principalmente a questão do batismo, já foi um revestimento muito grande, porque estava a vir, né? Sim. A acontecer. Mas a questão da gente colocar e expor na rede social, foi até que a gente conversou. É muito bonito. A rede social é muito bonita, né? Essa parte né? Todo mundo bota o belo, todo mundo bota claro. as viagens, todo mundo bota os status maravilhosos, mas quando vem alguma coisa tá acontecendo que realmente precisa ser colocado, precisa ser exposto, precisa falar assim, ó, necessito de oração, preciso de ajuda, muitos preferem não colocar. Muitos preferem nem comunicar a igreja, nem comunicar. A gente até pode parente, não ficar sabendo. Exatamente. Às vezes vem a falecer sem que ninguém saiba que estava doente. E quando a gente teve essa atitude de colocar como que ela pôde ajudar pessoas, ela passando pelo mesmo problema, passando pelo problema e pessoas entrando em contato com ela. Como é que você está fazendo? Como é que você está rindo nas fotos? Como é que você está passando assim? E aquilo eu lembro que você fazia isso mesmo, foi né? algo assim, foi algo que impactou muitas vidas. Como que foi cortar o cabelo? No dia, eu não
E o seu marido fazer isso, né? Que é o que é mais louco, é isso, né? Assim, como eu falei, quando a gente é mãe... Aquela novela que a Globo fez, né? Paz. Aquela mulher cortando o cabelo. Como que é? Primeiro eu quero saber dela, depois você. Como que foi essa experiência? Primeiro, assim, quando a gente é mãe, a gente guarda a nossa dor no bolso, né? Como eu verdade. costumo falar. E aí minha preocupação, em primeiro lugar, era comigo, depois não era mais comigo, era pelo meu filho, como é que ia Mas ser. também não tinha como você guardar sua dor no bolso, porque a dor era muito real e era sua, né? E aí, ele chorou muito quando ele soube, a gente conversou com ele e tal, Um mas garoto, aí... um jovem, né? De 7 anos, né? Ele tava com 8. 8. E aí, Ele fez 9 ano passado. a gente tinha falado com ele e meu cabelo começou a cair de forma assim... Rápido, né? Na primeira. Na primeira medicação. medicação. 12 dias depois já tava... Já sentiu, né? E quando ele viu que estava insuportável, ele viu a situação que tava meu cabelo, ele virou pra mim e falou, mãe, acho que chegou o dia. Meu Deus. E aí, assim, foi onde eu Tem uma pureza também, né? tirei força. Vem pura, né? Não vem... Na mesma hora a gente saiu de casa, eu tava em casa com ela. E a gente foi no salão pra raspar o cabelo. E eu tava anestesiada. Eu acho que Deus me anestesiou mesmo, Sim. porque não tinha como. Uma palavra do teu filho trouxe uma paz, né? Foi uma anestesia. E assim, é esse ponto que eu gostaria muito de fixar. Com Jesus fica mais leve. Era uma coisa muito, muito ruim. Era um dia muito ruim. Sim. Mas com Jesus é possível passar pela tempestade tendo uma confiança nele de forma leve. Você acredita que também tudo que Deus falou pra vocês, tudo que Deus antes, né? As promessas, as profecias, as palavras. Isso fortalecia. Você falava assim, cara, não vai acabar agora. Exatamente. certeza. Você tinha certeza que não ia acabar Exatamente. agora, né? Com certeza. Mas a gente sabia também que o processo seria muito difícil. Mesmo que sabendo que passaria, você não tinha certeza, mas você falou, cara, se ele prometeu, Ele vai cumprir. ele vai cumprir. A fé inabalável, o Maurílio, assim, uma fé confiante, assim, né? Que você, caraca, ela é dia após dia. Sim. Não vem pronta. É que inabalável a gente pensa que, na verdade, ela não vai ser... É porque inabalável quer dizer que ela pode ser abalada, mas ela não vai se perder, como a de vocês foi abalada. Isso. Ela foi, tipo assim, vocês não duvidaram que Deus era Deus, mas a pancada veio. Abalou. Bum. Meu Deus. E aí esse processo de não acabar a fé. Sim. Abalou, mas não acabou, não se encerrou, né? Não se E findou. nessa a fé. parte do processo, em meio a todo... Essa Porque assim, loucura. era tanta coisa acontecendo que não dava nem tempo de digerir o que tava, né, por vir e aquela coisa toda. Era muita emoção ao mesmo tempo, né? Mas Deus foi alinhando. Que nesse meio tempo, Michael foi consagrado a diaconato. E assim, Deus foi alinhando tudo nesse meio tempo. E não foi consagrado, você só foi separado, né? É. Você foi consagrado agora, recente, né? Foi. Porque não podia, né? Por causa da Isso, situação que você estava vendo com ela. Não, é que tem um período. Ah, meio, sim, tem um sim. Você período. foi separado ao diaconato. Isso. Sim. E assim, Deus foi alinhando os propósitos dele. E depois que você passa, né, o propósito, a tempestade que vive, né? Uhum. Você vê o nível que Deus te surpreende, Sim. a responsabilidade, Sim. mas ele te habilita a ajudar outras pessoas. Porque o teu propósito não vai parar em você. Meu Deus. O teu propósito, ele vai abençoar quem está ao teu redor. Isso ensina, sabe o que, Suelen, pra muita gente? Tem muita gente que em meio a uma crise, a uma dor, morre, sucumbe até na própria fé, porque acha que tudo se resume a ela. Você no meio desse caos, entendendo, cara, eu preciso ajudar a gente. Mesmo passando por uma situação que, pô, é suficiente pra você ficar só em você, né? E chegavam pra mim, ai, como que você tá rindo? Como é que você consegue sorrir? Você tem muita força, você é muito forte. Eu falava, gente, não sou eu, É misericórdia. é Deus, porque não vem de nós. Pra cortar Isso- o cabelo foi assim. Exatamente. Essa força não brotou de mim. Sim. Eu não seria capaz de passar por tudo isso. E Mas você passava sorrindo mesmo. Eu até falava pra ele, falava, cara, dá gosto de ver a forma que ela tá conduzindo as coisas. Mas foi Deus, porque foi ele que Chegou. Estruturou. Duvidou em algum momento? Sim, você duvidou em Não. alguma hora? Não duvidou. Não, eu tinha certeza. Sabia que o propósito ia se cumprir. certeza. Mesmo em meio à dor, né? Porque você passou muito mal, você sofreu pra caramba. Nossa, foram mais de 30 reações. O cabelo foi. Quem dera que fosse só o cabelo. menos. Sim. A gente falava, ai, quem dera que fosse só o cabelo cair. Porque eu É porque entrei, é falta de conhecimento nosso, né? Você nunca tinha passado por isso, né? eu entrei na menopausa induzida. O ovário para devido à De medicação. produzir, Fissura, anal, pra ir no banheiro, assim, um terror.
E assim, Na hora de isso, expelir a medicação. Aham. quando eu tava melhorando, chegava o dia de novo. Voltar de Sim. novo. Então assim, A foram sua foi de 15 em 15, né? 21 e 21 e 21, verdade. Então era muita medicação junto. Eu ficava no hospital lá durante 5 horas. Quanto 5 tempo horas. durou isso? O pessoal entender? Esse Então, processo de quimioterapia, hoje, de tudo. O total processo todo, quanto 1 que ano e durou? 6 meses. 1 ano e 6 meses. Já acabou, né? Acabou agora, né? Acabou em novembro. Recente. Glórias ao Eterno. Acabou. Mas, assim, foi muita coisa. E um caso que aconteceu lá no hospital, que, assim, o médico chegou pra Marcou. mim e falou: Suelen, a gente pediu uma medicação pra melhorar a sua imunidade, pra ela não baixar durante as químios, mas o plano não libera. O plano espera a pessoa ficar internada, ficar passando mal, não conseguir fazer o tratamento pra provar que precisa. E aí, no dia que eu cheguei pra fazer o tratamento, ele falou assim: no seu caso, já foi aprovado. Meu A Deus. medicação já está aqui, você vai receber ela todo dia que acabar a quimioterapia. E assim foi. Detalhe, nunca tinham utilizado a medicação. Os enfermeiros não sabiam nem colocar a medicação. Caramba. Um manual gigante, tinha que parar. Chega perto. Tinha que parar e ficar lendo pra entender, pra colocar o aparelho lá pra saber como é que funcionava. Meu Deus. E assim, Um a milagre, né? gente foi vendo a provisão de Deus, assim, todas as áreas. Todas as áreas. Agora eu vi teu marido virar um tic-tac, ficar desse tamanho assim no dia que eu fui no salão. Que a gente tava lá junto e eu falei, olhei pra ele, vi que ele tava... Eu acho que você comentou que foi a primeira vez porque assim, ele teve que se manter forte, né? Pra não passar pra você. Fala que a sua experiência, acho que ela não sei se ela sabe disso. Acontece. Da seu ponto de vista, né? Ai, meu Deus. Mais emoção, não. Esse ano já não tô podendo. Ela até sabe, porque a verdade é o seguinte, como ela falou, né? Ela, como mãe, guardou a dor no bolso. E eu, como pai, não podia... Pai, marido. Pai, marido, não podia ali se mostrar fragilizado. Então, assim, ela estava precisando de força. Meu filho precisando de força. E eu, da mesma forma como ela fez, tinha que guardar o que eu estava sentindo também. Eu me lembro que o dia de fato que a gente teve o diagnóstico, Deus já começou a trabalhar. No dia que a gente estava saindo, um casal de amigos foi receber ela, Foi. receber a gente, que eu tinha conhecido há pouco tempo, foi receber e falou assim, não, Deus mandou a gente vir aqui. E eles não sabiam. Não, sabiam que a gente tá. estava indo lá, até porque ele também tá, estava tá. vivenciando a mesma coisa. Já tinha vivenciado e estava vivenciando de novo. Aham. Deus mandou a gente vir aqui. E ela falou assim, eu lembro que a senhora falou assim, meu amigo, confirmou. Ela falou assim, eu já sabia. Meu Deus. Mas eu vim aqui para te abraçar. Deus sempre via anjos, É. Eu Maurílio, vim pra aqui- segurar a tua mão. No meio da guerra, A gente né? veio aqui para falar que a gente está com vocês não vão passar sozinhos. E ali ela abraçou a gente sabe quando se sente acolhido? Amado, né? Mas quando a gente saiu dali, sem chão. Tava eu e ela sozinho no dia que a gente recebeu que ela recebeu o A diagnóstico. confirmação do nós. diagnóstico. A sim. confirmação, isso. Quando a gente chegou em casa, meu filho entrou, né? Acho que ele entrou para ir no banheiro, a gente no carro. A gente chorou muito. Foi uma das vezes que a gente chorou assim. Falou assim, Doído, agora, né? Aquele choro de doído. dor, né? Enxugamos as lágrimas ali. Eu falei Só assim, vocês não, dois. Só eu e ela. Falei assim, não, a gente tem Deus, a gente tem tanta promessa, tanta coisa que Deus vem falando com a gente. E a gente vai entender uma hora o porquê que a gente vai passar por isso. Deus é muito perfeito também, né? Meu Deus do céu. E levantamos e ali eu tentei, né, consolar ela. Falei, amor, cabeça erguida, nós vamos pra cima. Inconsolável, né? Nós vamos pra cima. Não tem gigante maior do que o nosso Deus. Não existe, não existe. A gente crê Porque a gente assim. que prega é muito fácil falar, né? Exatamente, Quando só o que agora- Golias está diante de exatamente. você e fala, meu Falei Deus. assim, mas E foi o tinha que eu acabado falei. de matar um leão com teu pai, né? Falei assim, a gente vai vencer em Cristo e nós vamos vencer. A palavra nos garante, nós somos mais do que vencedores. E É lindo quando a gente é aprovado, né? exatamente. E aí, o que acontece? Quando passa esse momento, né? E vai pra lá e pra cá, esse abençoado, né? Chega lá no salão. Mano, vai cortar o cabelo? Não, hoje não vou cortar cabelo, não. Hoje eu vim só pra te dar um abraço. Essa foi a sua palavra, não sei se você lembra. Não lembro. Deus me mandou aqui só pra te dar um abraço. Eu com o cliente, aguardando pra cortar, o Lucas. Esse cara vai me dar um abraço e me desmonta. Ali eu desmontei.
realmente foi algo que marcou muito, que eu senti ali acolhido por Deus. Foi algo de Deus. Você foi muito usado mesmo. Muito usado, como tem sido. Um a gente passou, É. eu passei por isso com vocês, né? Assim, eu tava vivendo isso. Eu lembro que o cliente ficou umas meia hora Olhando. aguardando, ele chorando, eu chorando, e o cliente, vocês pode ficar, esquece que eu tô aqui. E assim, foi algo que trouxe uma leveza muito grande. E aí, daí é onde vem a força para você passar. É Deus em todo momento mostrando. Enviar uma pessoa e falar. É isso aí, mostrando que ele tá contigo, que você não tá sozinho. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, se você conhece alguém que tá passando por isso, acolhe, dá uma palavra, às vezes um versículo, você não tem o que falar. Um abraço, um carinho, manda um uma louvor, mensagem. porque né? como isso ajudou a gente. Um abraço, uma palavra, eu tô aqui. Ó, bom tratamento hoje. E assim, Às vezes uma pequena mensagem faz total faz diferença. muita diferença, muito. Diversas pessoas marcaram a gente de Nesse processo todo. várias maneiras, mas Um ano e tem pouco. uma pessoa que não tem nem como a gente não falar dela, que ficou todos os dias. A minha mãe. É. Olha, ela, se não é minha sogra, Maurílio, ela ajudou muito. Imagina você como pai, tendo que ajudar o seu filho e se segurando o tempo todo que você não pode. Não, e é teu filho, né, meu irmão? Porra. É o que ela Então, falou, assim, eu como mãe protegendo meu filho e ela como mãe protegendo a filha dela. A minha sogra, que é a mãe dela, eu falo que é minha mãezona também, porque assim, ela foi fundamental, ela ajudou a gente demais, ela foi uma pessoa ela é uma pessoa de Deus, mas assim, Manifestou ali, de fato, de uma... ó, não tem Incrível, nem, né? tem nem como a gente agradecer, né, menino? Aí acaba comigo. Além, assim, tudo. Deus fortaleceu, assim, foi fortalecendo todo mundo, não foi só eu. Sim. Entendeu? Deus, assim, ele foi segurando uma barra, minha mãe segurando outra, meu filho, meu pai, todo mundo que estava ao redor. Então, assim, Deus foi Você teve uma rede de apoio manifestando. também muito grande. Exatamente. A rede de apoio estava forte. Né? Sim. Porque Deus estava fortalecendo não só a mim, mas a todos ao redor. Deixa eu usar uma palavra aqui. Você que acha que viver sua vida sozinho, trata mal as pessoas que você ama, que você, pai, mãe, desonra, irmão, todo mundo, pode chegar um tempo na sua vida, você pode precisar dessa rede de apoio. E aí você vai saber quem é quem na hora que você precisa. Então cuidado de achar que viver a vida sozinho é suficiente. Dá pra viver, eu sou independente, não preciso de ninguém, porque na hora que a gente precisa de alguém, a gente precisa de ter um marido, ter uma mãe, ter um amigo, receber uma palavra. A pior coisa que tem é quando você precisa de alguém, você não tem ninguém. Isso é terrível. E quando você tem também, é o que vocês estão se testemunhando hoje. Como eu sou grato a Deus pela vida dessa mulher que estava ali todos os dias, né? O que te marcou muito, Sueli, nesse tempo com você e com a sua mãe? A força dela. Ela nunca deu uma palavra negativa, sabe? Ela sempre via com outros olhos. Não só em relação à doença, a câncer, nada disso, mas minha mãe, assim, é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, e que sempre me ensinou. Sempre. E o caminho certo. E eu sou aquela sanguínea que às vezes fala besteira, que às vezes Sim. solta, né, na empolgação alguma palavra, assim. Que bom que você tem defeitos, né? Eu sou uma sanguíneazinha, então assim, mas minha mãe sempre me aconselhou da maneira certa, sempre me ajudou a enxergar de outro lado a situação. E assim, eu sou muito grata a ela, meu E talvez pai. ela, se ela estivesse aqui, falar assim, mas eu tava destruída por dentro. Exatamente. É dar uma direção pra alguém e falar, meu Deus, porque isso acontece com a gente. Ainda mais quando trata de filho, né? A gente tá falando pra você, mas por dentro você tá enfiando a faca dentro de você mesmo e morrendo pra resolver aquilo, né? Se você pudesse falar uma coisa pra sua mãe, uma frase, o que seria? Disso tudo. Só agradeço a Deus por ter ela. Porque eu acho que se eu não tivesse ela, eu não seria nem metade da metade. Do que você é hoje. E você pra tua sogra? Pra minha sogra, Ih, vai virar até minha muito câmera. uma frase seria muito pouco. Gratidão, falar que o quanto eu amo, e ela sabe disso. Além de ser minha sogra, além de ser minha mãe, ela me alfabetizou também. Meu Deus do Ela céu. foi a professora dele. Como que... Cara, minha sogra é tudo pra Incrível, gente, né? assim, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é amorosa Como é bom com meu casar bem filho, também. ela... Rapaz, é a nossa conselheira, minha conselheira. Às vezes eu quero falar alguma coisa
converso com ela, assim, é uma pessoa fantástica, minha sogra. Que legal. Fantástica. Um privilégio. Uma E honra, né? eu ganhei muito. Tem gente que fala assim, minha sogra é isso aqui. Cara, minha sogra Ele não pode falar nada. maravilhosa. Nem eu posso falar da minha. Maravilhosa. E nesse motivo, nesse propósito e nessa dor, né? Revela muita coisa boa também, né? Em meio a esse caos, muita coisa boa sai de dentro desse Aí, caos. assim, na segunda sessão da químio, eu já não sentia mais a O nódulo. uva, né? Igual uma Aham. uva que eu sentia já... Deus já estava agindo, né? E a gente foi se alegrando ali, que Deus já estava trabalhando. Além, assim, passava muito mal no hospital. Teve um dia que minha glicose chegou a 290 por causa da medicação e tudo mais. Mas, assim, mesmo passando mal, a gente via Deus agindo e as coisas iam se encaminhando. E hoje, né, já tem médicos que souberam do meu caso e puderam estar passando exame para mulheres mais jovens. Mulheres que viram o meu caso estão se cuidando. Eu tinha um nódulo, não acompanhava. E assim, a gente vê que Deus está agindo através do que Ele fez na minha vida e pode fazer na vida de outras pessoas. O milagre que Ele operou na minha vida e está abençoando outras pessoas. Porque a promessa se cumpre a partir da... tem pessoas que querem ter autoridade, Maicon, em algumas áreas, Suelen, que nunca passaram. Vocês hoje têm autoridade para falar disso. É por isso que Deus está, através da vida de vocês, testemunhando quem Ele é através da vida de vocês. Porque vocês não ficaram abalados. Eu quero te fazer uma pergunta no meio disso tudo. Qual foi a passagem da Bíblia que mais explodia dentro de você? Fala, meu Deus. Salmo 18. Salmo 18. Qual parte do Salmo 18? Que o Senhor é a minha força. Deixa eu pegar aqui. Salmo 18, 1 e 2. Vai botar aí pra gente. Que a gente tem que se apegar em alguma coisa, né? Tem. E assim, louvor. Além de louvor. O louvor, porque... Louvor devia ser um velório, né? Cada louvor é um caminhão de lágrima. Aí, essa versão NVI. Eu te amo, ó Senhor, minha força. 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Em meio a um caos. Em meio à tempestade. Essa era a palavra que te... Que ardia e que ela tem transmitido... Quando vai pregar, prega com Sempre. autoridade até o... Nossa, e Deus, assim, usava muito louvor. Porque eu sempre fui muito sensível na adoração. Mas nesse momento, isso, assim, se intensificou de uma forma que Deus me acordava de madrugada com louvor, que eu não ouvia há anos. E às vezes acordava a minha mãe também. E a minha mãe não é musical. E assim, Deus trabalhava através do louvor, que foi uma Obrigado, André. das minhas fontes, assim, que me fortaleceu, assim, foi o louvor. A adoração tem um poder que a gente não faz Absurdo, ideia. né? Ideia. Qual era os louvores assim que mais você... Ah, Qual era o tipo de Marílio. louvor que você falava assim, cara... É porque tem louvores, principalmente na Assembleia de Deus, né? Eu sou assembleano de criação. Tipo assim, tem o Sabor de Mel... Tem o Eu Contra Você, tem esses louvores, infelizmente, esses corinhos de fogo, vamos dizer assim, né? Que cantavam. Mas o que você fala assim, cara, amor? Qual eram os louvores que mais te tocavam? Jeová Jirê, Aline Deus que Barros. Jeová Jirê, né? Deus proverá. Uhum. Bondade de Deus, que na verdade, a bondade de Deus é o Salmo, né? 23. Aham, sim. E, assim, tem uma coletânea, uma playlist, né? Sim. Mas esses dois marcaram Tem a playlist muito. do processo, né? Pô, até o Tem. nome, playlist do processo. Spotify aqui, ó, tem uma playlist aqui. Mas esses dois marcaram muita gente. E você, marcou, Marco? tanto marcou que em um dos exames, ela É. não falou, ela pediu a médica, né, pra entrar com o celular. Só que qual o exame que ela ia fazer? Raio-X. Ressonância. Ela ia fazer uma Não pode, ressonância. O médico falou assim, impossível, vai estragar o celular, você não vai escutar nada lá dentro do mau barulho. Coloca aquele negócio no ouvido. Conta. Aí eu falei assim, Escuta. será que eu não podia levar? Porque foi agora no final do ano, eu tinha que fazer exame depois de todo o processo. Quando acabou a rádio, eu fiz a químio, operei e fiz a rádio. Só que acabou a rádio, eu não podia fazer exame pra ver como tava. Sim. Por causa da radiação que fica no corpo. Então, teve que dar um período de 6 meses, um espaço. Aí eu fui O fazer... scan? Você fez o scan? Esse último agora foi o scan, não, né? Foi Não, só o PET normal. scan não, foi ressonância. Ah, tá. Aí a médica pediu, aí eu fui fazer mamografia, fazer check-up. Aí, assim, eu tava até ansiosa, porque era o primeiro exame, depois de tudo. Eu queria, né, tava aquela coisa.
Aí eu, será que eu posso entrar com meu celular lá dentro? Só pra deixar tocando louvor? E é um barulho insuportável daquela máquina. E demora, sim. a máquina lá dentro. Aí ela virou e falou assim, não, vai estragar até teu celular, não pode, não sei, e você nem vai escutar nada, o louvor vai estar tocando, você não vai ouvir, porque coloca aquele negócio no seu ouvido e tal. Não. Aí eu, tá bom. Aí eu tava lá na máquina, aí Deus falou assim, se o celular não entrou aqui não, mas a sua boca, o seu louvor, você pode louvar aí. Misericórdia. A sua adoração, ninguém pode parar. Sim. E ali eu louvei Deus de obras completas. Essa Você é a mais cantou recente. alto, assim? Durante o Não, você ficou adorando só você ali. Durante o exame. Sim, Não tinha ninguém na sala. Você, o Senhor e os anjos ali, né? Aí, Deus, assim, foi muito pontual na minha vida através do louvor. Sim. E foi o que eu vivi, né? Deus de obras completas. Ele não faz pela metade. Quando ele promete, ele cumpre. O que te dá autoridade, Suelen? O conhecimento ou a vivência? Os dois, né? Porque você foi provada, você estava pregando isso um dia antes, você prega algo, mas quando você passa pelo processo, eu vou te fazer uma pergunta como pregador agora. Nós três aqui nós pregamos o evangelho. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entram no forno, vamos dizer forno, na fornalha, eles passam por dentro do fogo, são provados no fogo, mas tem o quarto que está ali. E, na verdade, a gente passa por esse processo, quando sai da fornalha a gente sai totalmente diferente. Por quê? Porque eles viram dentro da fornalha uma pessoa a mais. Eu tenho certeza que eles não saíram da mesma forma. Eles viram o conhecimento ser provado, e a pergunta que eu faço para vocês dois no meio do conhecimento de vocês que sempre tiveram temor, sempre acreditavam na fé, sempre pregaram o evangelho, vocês foram provados em tudo aquilo que vocês tinham teoricamente. Como que vocês saem desse processo depois disso tudo? Para falar, para viver, qual a autoridade para pregar, a autoridade para dar uma palavra, para cuidar das pessoas fora da igreja, fora desse ambiente do altar. Como que é hoje a Suelen e o Maicon depois de tudo que vocês viveram, depois da fornalha? Maurílio, quando você passa pela situação, você tem propriedade para falar. Uma coisa era alguém me contar o que é perder o cabelo. Sim. Uma coisa é meu cabelo cair. Entendi. E assim, depois que você vive na sua pele, você sente a dor, aí você pode falar. Você Deus te dá essa propriedade, você tem como ajudar, porque você entende o que a pessoa está passando. Sim. E assim, é isso. Você viver na sua pele, né? Aquilo que não só doença, tô falando assim, de às vezes um luto, às vezes uma separação, seja o que for a área. Porque você foi provada na tua dor, mas isso serve para todas as áreas da tua vida. Na saúde, que você diz. Exato. Né? Mas assim, aonde é a tua dor, você tem propriedade para falar. Sim. Para curar outras Isso também pessoas. se estende porque teu casamento foi fortalecido nesse processo. Vocês, como a gente falou no começo, né? Vocês foram forjados para viver algo. E quando sai, você é completamente muito mais forte, muito mais unido. Sua família é muito mais forte, você muito mais... Vocês saem muito mais fortes. Exatamente. Só que, que como vem a profecia, forte para viver uma guerra agora. Antes, agora como soldados com autoridade para falar. Né? Para ensinar, para pregar, para cuidar, para amar, para transmitir isso, porque vocês conseguiram viver isso nesse processo. Como que você sai, Maicon, disso tudo? Bom, Maurílio, diante de tudo que a gente passou, e graças a Deus, né, passou e a gente pôde ver a mão de Deus, né, atuando de várias formas, como ela falou, pontuando, né, mostrando o cuidado dele em todas as áreas, tanto na saúde, quanto na financeira, quanto no acolhimento. Fica uma grande questão, que até a gente estava conversando esses dias, eu e ela. Por mais que Cristo já fez tudo pela gente... Fez o suficiente? Já fez tudo, ele não precisava fazer. Aí, mesmo que ele não tivesse feito o que foi feito agora, mesmo que ele não tivesse suprido da mesma maneira que ele supriu, ele já fez tudo. Sim. Ele já se entregou. Isso é suficiente. Mas nós somos muitos, vamos dizer assim, negligentes em algumas áreas. Por quê? A gente acaba se esquivando. E depois de vivenciar isso tudo, ela virou e ainda falou assim, diante de oportunidade, diante do que tem acontecido, ela: amor, a gente tem escolha. O Maicon e a Sueli agora não tem mais escolha. A gente tem que expor, a gente tem que a gente tem que anunciar, a gente tem que falar. De fato, você testemunha em Judéia, Samaria e com a fim da terra. Exatamente. Isso mudou uma chave na nossa vida em relação
a chamado em relação a cuidar, em relação a Porque orar, em antes, relação a só buscar. Pra explicar, antes, às vezes, Maicon recebia alguma oportunidade, pensava, ai meu Deus, será que vai dar pra eu ir? Ou essa semana Não era prioridade, né? Tô muito Exatamente. Mudou, porque muito compromisso. tu recebe tanto de Deus e tu fala assim, eu posso fazer tudo que ainda não vai ser o suficiente. Já não era suficiente Eu não fazendo, posso ainda mais não agora. falar. E assim, uma coisa que eu lembro, e eu vou falar, talvez, pra lembrar vocês, é que até a profissão que o Mike escolheu, secundária de fazer a corretagem, ajudou vocês financeiramente nesse processo todo, né? Exatamente. Você viveu milagres inúmeros, né, com relação a isso, a essa área financeira, né? Exatamente. Mas assim, Imóvel, coisa que vendeu, coisa que aconteceu, no meio desse processo todo, que ajudou vocês nesse processo todo de... É como a gente falou, né? Deus foi calçando em todas as áreas. Aham. Agora, um fato muito engraçado, eu tenho que contar esse fato. falar. Eu tinha que mostrar a foto, mas Qual é a não sei foto? Ah, não mandou? não mandei. Meu pai, assim, ele ficava nessa parte de comprar as coisas pra gente, né? Porque Maicon pra cá, minha mãe ali comigo, eu Aham. sem sair, sem poder Sim. dirigir. Ficava fraca, aquela coisa toda. Aí meu pai, eu lembro que assim que eu fiz a químio, né, muito fraquinha, não conseguia comer, não sei o quê, meu pai chegou lá em casa com a mala do carro, tinha 50 coco. Misericórdia. Eu falei, pai, nem cabia, eu tenho que achar a foto aqui pra mostrar. Nem cabia, assim, pra arrumar lá em casa, porque eu fiquei de água de coco. Sim. E assim, meu pai ficou nessa parte, assim, e como ele nos divertia, né? Sim. Com o jeito Mas dele. é alegria, leveza, né, no meio desse processo todo. E né? assim, eu achei que meu pai ia ficar muito abalado, porque minha mãe é mais espiritual. Mas meu pai, eu achei que ele ia ficar muito... E ele, assim, levou de boa, rindo, brincando. Mas é porque as pessoas também, elas correspondem ao nosso comportamento, né? Em meio ao caos. Se você abala, se você fica muito abalado, se abala mais, todo mundo sente demais. Assim, não que vocês não tenham sentido, né? Não que vocês não tenham passado por essa dor, mas se vocês se abalam, todo mundo se abala que tá por volta. Porque isso revelou a força de vocês, entendeu, Sueli? Isso, Michael, trouxe a nudez, a publicidade, aquilo que vocês são, pô. As crises, elas vêm pra revelar quem a gente é, cara. Quando você passa por isso, e vocês passaram como passaram, choraram, se entristeceram, porque o próprio Cristo passou por isso, vocês entenderam o seguinte, Glória eu vou a Deus. chorar, mas a alegria vai vir pela manhã, né? Vê se consegue Não. mostrar. Olha só. Quiser vender um coco a 2,50. Olha lá. A gente viveu muita situação engraçada também, meio isso tudo. Mas essa aqui eu tinha que contar. Uma Falei, força gente, absurda também, né, Sueli, no meio disso tudo, né? Uma força uma força que vem de Deus. desumana, Maurício. né? Não tem... Desumana, né? Porque não humanamente tem- não cabe, né? Não tem. Foi o que a gente falou ainda um pouco. Falar do episódio que você foi lá no salão. Aham. A gente chorou no carro. Beleza. Muito. Lá no começo. Isso, lá no começo. E aí, a gente já estava com esse diagnóstico. Tem que contar pro nosso filho. Eu me lembro como se fosse hoje. E teu filho é tão puro, né? Eu tava no Meu banheiro, Deus. Maurílio. Daqui a pouco eu escutei meu filho chorar. É pra te falar. Chorar. E tu foi junto. E eu falei assim... Eu fui junto? Não. Eu falei assim, eu tenho que sair Mas forte aqui pai, dentro né? do banheiro, Sacerdote. conversar com ela e tem que estar calmo. E ali ficou entalado ali. Aquele virou e choro falou ficou assim- entalado ali. Ele virou assim pra mim e falou, mãe, não toma esse remédio. Não toma. Porque seu cabelo vai cair, Tadinho, você vai muito ficar... puro, né? As pessoas vão rir de você, mãe, porque seu cabelo vai cair. E ele tinha preocupação do que as pessoas iam, né? Por eu perder o cabelo. E ele não entendia. Ele, mãe, não Era a toma esse preocupação que ele remédio, conseguia não. ver, né? Era a preocupação que ele conseguia ver. Exatamente. E ali, aquilo ali ficou guardado. E logo em seguida, você chega lá no salão daquela maneira como chegou e Aí assim... já era, né? Foi o choro que eu não chorei lá, né? Que eu não podia Sim. chorar junto com ele, Sim. com ela e com ele. Aí você desabafou. Exatamente. Então, assim, Sim. mas isso tudo, de tudo que a gente passou, você perguntou como é que vocês saem disso. A gente sai muito mais fortalecido como casal, Uhum. espiritualmente, sabendo que Deus ele foi presente. Com uma ele- autoridade absurda, né? Ele é presente em meio às dificuldades. Não é um jargão de pregador. Ah, você está passando... Não é Claro não. que não. Ele é presente. Desde que você dê esse espaço, desde que você convide, desde que você entregue, desde que você confie. Em nenhum momento a gente perdeu a confiança. Não duvidou, né? Não, de maneira nenhuma. Vamos para cima então. É para cima que a gente vai ganhar. E Deus na frente, orando.
A gente tava falando, são diversas pessoas que a gente não poderia deixar de lembrar, mas ela tem uma amiga que ficou todos os dias, 2 horas da manhã, era 2? Orando por ela. 2 horas da manhã ela mandava mensagem. Estou de joelho orando por você e mandando mensagem. Ela falou, só paro de orar quando acabar o tratamento. Desde quando ela soube Olha a a importância. notícia. Isso te fortaleceu demais também, né, Sueli? Muito, A intercessão muito, dos muito. santos, a oração dos santos, ela tem poder demais, né? E a Bíblia se cumprindo, vou usar um texto aqui, Tiago 1, capítulo, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de... Isso é muito louco, porque o título dessa mensagem é assim, ó, os benefícios da aprovação. Benefício. Como assim? Que benefício você teve de ter algum problema que você teve? Tiago 1, versículo 2. Vai dizer assim, ó, vai passar ali. O título dela, o tema dela é muito louco. Eu vou ler até o 4. Meus irmãos, considerei motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Como você vai ter alegria na provação, né? Ó, alegria na provação. É o que você falou. É saber que ela está doente, mas mesmo assim eu vou pegar o coco e vou rir dele. No meio da provação. Pode passar. Assim vocês saberão que a prova da vossa fé produz perseverança. 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Esse texto não quer dizer que vocês agora são perfeitos porque não errem. Essa perfeição que você vai trazer para o original, eu tenho aqui o original, quer dizer sobre você ser maduro e você ser bem resolvido, você ser... a palavra perfeição aqui quer dizer, ó, levado ao seu fim finalizado, que você não carece de mais nada que é necessário para estar completo. Perfeito quer dizer o seguinte, eu estou resolvido. O câncer não define quem eu sou, a dificuldade não define quem eu sou completo porque eu tenho o Senhor. E eu fui provado, vocês têm hoje tanta autoridade para falar, porque de fato vocês foram provados. Em meio a esse processo tão grande, vocês passaram por essa aprovação. E fica uma mensagem para quem está ouvindo a gente. As tribulações, as dificuldades da vida, as provações da nossa vida, elas não vêm para destruir a gente. Elas vêm para trazer mais autoridade, mais força. A questão mais difícil é perseverar. É você não desistir disso, que muita gente acaba desistindo no meio do processo. E se alguém te prometeu um evangelho diferente desse que a gente está falando, se alguém te prometeu um evangelho diferente, se alguém, hoje em dia tem muito isso, né? Pessoas prometendo um evangelho que não existe, que não é real. Eu sinto lhe dizer que você vai ver em toda a palavra pessoas sendo provadas naquilo que prega, provada naquilo que ministra, provada naquilo que ensina, mas o que diferencia um ou outro é de fato o fim da aprovação, quando vocês saem da aprovação. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Quem é a Suelen pela Suelen? Ninguém. Eu sem Deus sou ninguém. Suelen pela Suelen é ninguém. Sem o Senhor. Maico. Maico pelo Maico. Quem é o Maicon pelo Maico? Olhando assim, Maico pelo Maico. Maico pelo Maico. Acho que me enquadro da mesma forma que ela. Maicon sem Deus, é nada. Ele não existe, né? Não é ninguém. Agora, um Maicon com Deus aí é completamente diferente. E a pergunta que eu vou fazer primeiro para você e depois para ela. O dia da tua lápide, da tua morte, o dia do velório de um homem de fé, um homem que caminhou muita coisa, a gente não sabe o dia nem a hora, mas isso vai acontecer para todo mundo. O que você quer deixar nessa terra, Maicon? O que você quer que as pessoas no dia daquele velório passem e falem sobre aquele homem que está ali? O que você quer deixar nessa terra? Eu quero que... Claro que assim, é algo até difícil de se falar, né? Uhum. Mas o dia de fato que isso acontecer, que estiverem lá no meu velório, eu quero que olhem para mim e vejam, realmente o Maicon foi um bom marido, um cristão, um homem que mesmo em meio às provações sempre teve ali com a sua fé, buscando a Deus, inabalável, sempre teve, mesmo passando por dificuldades, sempre teve orientando, sempre com bom humor, sempre levando a Deus. Eu quero que as pessoas, nesse dia, quando esse dia chegar, que eu possa ter usado todo esse tempo que eu estive aqui na Terra para frutificar em outras vidas, para que outras vidas se lembrem e falassem, poxa,
Hoje o Maico não está mais aqui, mas quantas vezes o Maico já me orientou lá no salão, quantas vezes o Maico já trouxe uma palavra para mim, quantas vezes ele já falou para mim que o que eu estou vivendo não é o que Deus tem para minha vida. É um desejo que tem no meu coração, com certeza. Não na minha lápide, mas eu digo no que vão falar naquele que vão momento, falar, né? ainda que não Que fale. é o teu legado, né? Ainda que não fale, eu não Então quero você vai que deixar. fale para que as outras pessoas... Ah, não, mas Maico fez isso. Não, eu quero que as pessoas pelo menos reflitam e falem assim, poxa, ó, tá aí uma pessoa que andou firme com Deus, que não se desviou e que sempre tinha uma palavra para abençoar. Sim. Ainda que não fale. Eu não quero que fale para que as pessoas fiquem sabendo. Não, diferente. Sim. Mas que pelo menos traga essa reflexão. Sim. De uma pessoa que cuidou da família, que lutou pela família, que acreditava na família, que acreditava em Deus, que colocava Deus em primeiro lugar, que não se deixou se levar pelos prazeres que o mundo oferece. Porque eu já vivi isso, de pessoas estar perto de mim e falar assim, não, pro Maico não vão mostrar não, porque isso daqui não convém para ele. E isso daí eu gostaria muito que de fato, e espero em Deus que se ele não voltar antes, se eu tiver que passar pela morte, que seja assim. Antes de você falar isso, eu quero que você deixe, olha para essa câmera aqui, ó, e dê uma palavra para as mulheres, para os homens que podem passar por isso que você passou, deixar uma palavra de vida para esse povo aí que está te ouvindo. Então, em primeiro lugar, não importa o que você está passando hoje. A gente acabou de falar aqui de um Deus vivo e poderoso, que assim que atuou, como atuou na nossa vida, pode atuar na sua vida também. Não perca fé, saiba que para tudo existe um propósito. E por mais que não faça sentido no hoje, no agora, lá na frente, tudo se encaixa, porque o nosso Deus é perfeito. E procure um médico. Assim, a palavra principal que eu quero deixar também, mesmo você, homem, que está me escutando, não deixa passar. Faça seu check-up, porque uma frase que eu li no grupo que eu participo hoje de oncologia é que o exame, ele não vai curar não fazer exame não vai curar nada, se você não fizer o exame. Então, o exame é a chance que você tem de diagnosticar cedo, tratar cedo, e no meu caso fez toda a diferença, porque se Deus tivesse me mostrado e eu não tivesse procurado médico, não teria adiantado. Então, assim, a importância de se cuidar, de se tratar e não deixar passar. Procurar o médico. De alinhar a fé com a ciência, né? Exatamente. A fé com a ciência. Esse assunto de morte eu não gosto muito, não, Maurílio. Vou pular essa. Mas é interessante você saber, porque assim, o que fica, Maico, não é quanto você deixou. Quanto você deixou. O que fica não são os bens. O valor, né? Exato. Eu falo isso porque eu tive uma experiência com um pastor, eu sempre falo disso. Eu falei até no meu podcast, esses dias, acho que vocês viram. Eu tive uma experiência com um pastor, cara, que eu fui no velório daquele homem e tinha 9 pastores na roda. E todos eles falaram da importância daquele pastor que estava ali na vida daqueles caras. Se eles eram pastores por causa daquele homem, se eles tinham uma palavra de vida, foi porque aquele homem deu. Então, assim, isso a gente precisa pensar. Não pensar porque posso ir morrer amanhã, mas porque eu preciso pensar quais são as minhas ações hoje que vão fazer com que lá naquele momento as pessoas pensem e façam sobre isso, entendeu? Não é errado refletir sobre o fim. Claro. Errado é querer saber o tempo do fim. Exatamente. Mas falar, cara, calma aí. Eu não posso fazer isso agora, porque isso eu posso refletir na vida do meu filho. Hoje eu penso nisso. Eu penso que eu não posso tomar atitudes hoje que vão afetar na vida do Lourenço, do Luca e do Luigi lá na frente, quando eles forem homens. Então, assim, no dia que a senhorita, o Senhor tiver te recolhido, sua alma já tiver subido e só o corpo apenas está ali naquele lugar, o que a Suelen quer que as pessoas lembrem, que as pessoas digam e que isso se perpetue. Porque não apenas naquele momento do velório, mas também alguém falar, pô, daqui a muitos anos, cara, a minha irmã morreu, mas a minha irmã era assim, fazia assim. Porque eu acho que é isso que fica. Né? Porque o dinheiro, a traça, a coisa, tudo é corroído, tudo acaba. Exatamente. Mas nós testemunhamos hoje, Sueli, vida de pessoas que a gente fala até hoje. Maria, Jesus, Verdade. Moisés, Abraão. O nome disso é legado. A gente continua lembrando dessas figuras, desses heróis da fé até hoje. Por causa do que eles fizeram lá há 2 e pouco. Quantos mil anos atrás? 2 mil anos atrás, no mínimo. Então, o que você quer deixar naquele dia? Assim como foi minha oração, né? Minha palavra no dia anterior ao suposto diagnóstico, que eu venha cumprir com excelência o propósito que ele tem para mim. Sim. Ser uma cristã fiel ao que ele me estabeleceu.
essa é a minha preocupação. E vai continuar pegando o evangelho a toda criatura nessa terra. Amém. Então, assim, hoje a gente... muito obrigado por vocês terem vindo aqui, ter partilhado esse momento comigo. Estou muito feliz, porque eu sei que é real. Eu quero isso que no podcast o propósito é esse. Eu não quero trazer histórias que não são verdades. Eu tenho um sonho agora. Qual é o sonho? Você não me perguntou sobre sonho, mas Então, eu vou fala o seu falar. sonho. Claro que pode falar, à vontade. Meu sonho agora é publicar um livro. Perfeito. Porque, assim, eu tenho falado testemunho, mas eu fui anotando, né? Tudo que foi acontecendo. Você que tem uma editora, que tem uma escritora, que sabe como fazer isso, já deixa aqui embaixo, já entra em contato com ela, já fala, porque esse livro vai ser uma bomba. Uma bomba. Mas, assim, Que é tem um autoridade pra sonho de publicar um livro pra chegar e alcançar outras pessoas. E vai acontecer. Vai acontecer. Porque o livro não é um livro, né? É uma história. E é diferente, muito diferente quando você inventa algo. Porque você vai falar de coisas que são reais. E nós queremos que tudo que vocês passaram, eu falei isso, eu tenho falado para eles nos últimos tempos, que vocês vão viver um tempo muito grande da graça de viajar, de pregar, de falar do Evangelho de Cristo. E que Deus vai usar muito a vida de vocês ainda para manifestar o reino dele nessa terra. Porque vocês passaram com fé. Amém. Chorando, sendo gente, sendo seres humanos, passando por dificuldade, passando por tristeza, mas não deixou isso abalar vocês e continuou crendo e continuou acreditando que Deus era capaz de fazer. Amém. Isso a gente fica muito feliz. A gente está encerrando esse episódio maravilhoso. Olha para aquela câmera ali do meio. Você que está nos assistindo, curte, compartilha. Aqui embaixo vai estar o Instagram dos dois. Nós vamos colocar o perfil dos dois aqui, do Michael e da Suelen. E que esse episódio tenha falado muito ao teu coração. Curte, Amém. compartilha, envia, manda para todo mundo. Pode falar alguma coisa se vocês quiserem. Se despede do povo ali. Beijo. Pra todo mundo. Um abraço a todos. E antes de despedir, você, marido, se você está passando por isso com a sua esposa, ame, abrace, cuide, porque é muito, assim, a gente vê muitos casos e é triste de você ver a pessoa no momento de mais dificuldade, pessoas abandonando. E todos nós fizemos um juramento, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Então, em todos os momentos, ame, porque pode ser que você, de alguma forma, está passando por isso, está pensando, eu não consigo ver esse sofrimento, eu não consigo ver o que está acontecendo. Só que tudo que ela precisa é que você ao lado. Tudo que ela precisa da sua mão, tudo que ela precisa do seu carinho. Eu nunca olhei para minha esposa e ela sabe disso. Eu nunca olhei para ela e falava assim, amor, eu não consigo te ver sem o cabelo. Ela, não, eu tô careca. Cara, continuava da mesma maneira. Então, assim, ame, porque a gente não sabe o tempo que a gente vai ter aqui. Então, fica aqui para você que é marido, que tá passando por isso. Seja homem, porque infelizmente a gente tem visto na sociedade muitos homens covardes que no momento da dificuldade estão simplesmente abandonando. Pega esse recado para você. À Frente Podcast. Deus te abençoe. Tamo junto.